Estamos no ar. Bem-vindos ao seu podcast, o Povo Talk. E hoje tô aqui com meu querido grande amigo Leandro. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio. Tive a oportunidade de participar do último com o nosso convidado Ed. A gente tratou sobre o cristão e a rede social, falamos sobre pecado, igreja, está top. Se você não escutou ou acompanhou, acessa aí as redes sociais do Povo Talk, porque está extraordinário. E hoje a gente está com um convidado top também, né, Davizão? Não, o Leandro já me apresentou, me chamo Davi. E estamos aqui com um convidado especial, né? O cara é sensacional. Me fala um pouquinho dele aí, Leandro. Eu já sei que ele foi atleta, sério Não, ainda. o cara profissional. atleta. O time a gente Aí. não considera tanto. Mas Deixou a desejar. vamos lá que o cara é sensacional e o tema tá perfeito. Então, antes de apresentar o tema, eu quero apresentar nosso convidado, o Leonardo Rodrigues. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, Davi, Leandro, a galera que vai nos acompanhar aí. E assim, acho que tá todo mundo curioso agora, né? Foi atleta, vocês menosprezaram aí o meu time e tal. Mas São Paulinos daqui a pouco se manifestam ali, tá tudo certo, tá? Eu tô com um corintiano e um santista aqui, então tá meio misto tudo que tá rolando. Mas prazer e falar de um tema muito top hoje, né? Então, o Sim. tema de hoje, eu acho que não tem um tema maior do que esse, assim. Não tem um tema maior do que esse na Bíblia. É o tema que faz a gente se tornar filhos. E filhos de quem? Filhos de Deus. Sim. E não só de Deus hoje a gente vai tratar hoje, mas também na paternidade como pais terrenos, ou a gente como futuros pais, e também a experiência de nós como filhos e a experiência do Léo como filho também. Sim. E eu acho que é um assunto muito presente na sociedade hoje, né? Se você senta para conversar com alguns jovens, adolescentes ou adultos que têm essa área assim, talvez ali na infância, de alguma forma, passou por uma perspectiva ruim, vai refletir ao longo de toda uma Sim. vida, né? Aham. E o Ent- tema é paternidade. Então a gente chamou o Léo por um motivo, mas antes de entrarmos a fundo neste tema, a gente queria entender um pouco mais da sua história, de onde você veio, como foi sua infância, até mesmo falar sobre esse lado de atleta e tal, a sua vinda aqui para a igreja, Aham. como Cristo entrou na sua vida. Então fique à vontade aí, E Léo. por que a gente te trouxe aqui para falar Sim. sobre paternidade também? Não, show de bola. Bom, eu sou o Léo, né? Leonardo. Eu costumo dizer que, e até prefiro que me chamem de Léo. Eu falo que tem duas pessoas que me chamam de Leonardo e eu já tô meio que acostumado, né? Uma é minha mãe, sou filho da Cláudia. A Cláudia é uma mulher fantástica, fantástica mesmo. Então ela me chamava e me chama ainda de Leonardo, geralmente quando tá brava comigo, né? Então eu costumo dizer que mãe é assim. Então se tem o Léo é quando tudo tá bem, quando tudo tá bem tranquilo. Agora se eu fiz alguma coisa de errado, aí não tem jeito, é Leonardo mesmo e se chama Leonardo duas vezes, aí é que a situação piorou ainda mais. E eu falo que o pastor Jordelli também, o Jordan, né? O Jordan às vezes me chama de Leonardo e tal, enfim. Então eu tô acostumado, mas até peço e falo assim, podem me chamar de Léo, tá tudo certo. Eu tô com 24 anos, faço 25 esse ano. Ontem completei 6 meses de casado, então sou um recém-casado, com uma menina linda, a Emily. A gente se casou no dia 24 de setembro, numa festa, numa cerimônia que foi extraordinária. Eu acho que durante aqui o nosso tempo juntos vai até dar pra gente trocar uma Sim. ideia e falar como que foi esse dia. E tem tudo a ver com o nosso tema também, dessa questão de paternidade, enfim, tem um momento no meu casamento que tem muito a ver com essa questão. Mas vamos lá, quem é o Léo, né? Bom, eu cresci, não sei se vocês conhecem, mas eu cresci na Vila da Paz. Não sei, é ali Sim, perto do sim, autódromo. Sim. Interlagos ali. Interlagos ali, né? É uma comunidade e eu cresci ali. Eu nasci em 98. Eu tô aqui, Davi, você é de... 2001. E o... 2006. Por Então, mais que não pareça. eu sou de 98, já tô um pouquinho lá atrás, né? Mas não tanto. O Davi é 3 anos mais velho, tá tudo certo. Mas eu cresci, eu nasci e cresci na Vila da Paz. Se eu falar pra vocês, assim, da minha infância, eu tenho poucas memórias da infância. Eu me lembro que na infância, assim, uma coisa que me reflete muito é o futebol. Jogava muita bola. E é engraçado porque vocês iniciaram falando que eu fui atleta, né, de um grande clube e tal. Grande clube, né? Um grande.
Eu joguei basquete no São Paulo, mas até os meus 10 anos, a minha paixão era futebol. Jogava muito futebol, acho que como a maioria dos meninos aí do Brasil inteiro, né? Então, lá na Vila da Paz tinha um campo que hoje é muito, muito top, é um campo que tem aquele gramado sintético, a galera deu uma reformada, mas na minha época era o terrão mesmo, né? Então, eu me lembro de estar estudando pela manhã e, tipo, eu chegava da escola, era o tempo de jogar a mochila na cama e ir pro campo, jogar bola. Então, eu tenho essas memórias da minha infância. E aí a minha mãe sempre trabalhando e trabalhando muito. Então, eu ficava na rua. Era o dia inteiro na rua, jogando bola. Tanto que eu era muito magro. Muito, muito, muito magro mesmo. Hoje, né, o meu histórico de atleta não tá me ajudando tanto. Eu tenho que voltar. Mas eu era bem magrinho mesmo, tal. Me alimentava pouquíssimo. Mas amava um futebol. E uma outra memória assim, que eu tenho da minha infância é as mudanças de casa. Então, o que acontece, né? A minha mãe, ela conhece meu pai não é daqui, meu pai é do Piauí, o nome dele é Reginaldo e tal. E o meu pai, assim que minha mãe fica grávida de mim, o meu pai, ele não fica junto com a minha mãe. E aí o meu pai decide, então, voltar para o Piauí. Minha mãe contou que foi na mesma época que ela engravidou, o irmão do meu pai morreu no Piauí. Então, teve uma situação que, enfim, se eu não me engano, ele morreu eletrocutado, tal. Foi uma situação bem triste. E casou de ser tudo nessa mesma época, tal, né? Então, meu pai acaba voltando para o Piauí e minha mãe fica sozinha em São Paulo. E minha mãe cometeu, eu posso falar hoje aqui tranquilo, porque minha mãe sabe de tudo que vai ser dito aqui, tá tudo certo. Mas minha mãe cometeu um grande erro aí que muita gente comete, que foi a ideia de namorar escondido. E nessa do namoro escondido, acabou que eu fui gerado ali, né? Foi um presente para ela, com certeza, uma bênção, né? Um filho, mas não de uma maneira saudável, né? Enfim, e aí a minha mãe fica sozinha. Então, a minha infância foi muito desafiadora por conta disso. A minha mãe, ela sai da casa da minha avó, e aí ela então começa a morar sozinha, né? E aí foi um desafio. Eu tenho essas memórias de mudança de casa, dentro da Vila da Paz mesmo, não foi nem fora. Eu tenho muito dentro da Vila da Paz, porque a gente morava de aluguel, aí chegava uma época que minha mãe não tinha condição mais de pagar. E aí a gente, então, em alguns momentos morava de favor na casa de alguém. Só que morar de favor nunca é legal. Então você fica naquele incômodo e tal. Léo, você lembra de tudo isso? Não lembro desses detalhes, mas eu já tive muitas conversas com a minha mãe sobre isso. E aí ela comenta que esse era um desafio, né? Porque ficar na casa dos outros e tal. Não é aí seu, voltava, né? Oi? Não é seu, né? Não é e tal. seu, enfim. Não é uma coisa que você tá pagando pra ficar ali, então parece que você tá incomodando, né? E aí, na sequência, voltava pra morar de aluguel. Só que aí apertava a situação financeira de novo. Aí, poxa, vamos morar de aluguel novamente. Vamos morar de favor novamente, tal. E aí ficava nessas idas e vindas, né? Foi bem desafiador. Aí teve uma época, a gente morava, tinha a casa da minha avó, e a gente morava na frente da casa da minha avó. E aí, essa eu me lembro bem. A gente morando lá a prefeitura, alguma coisa assim, alguma situação do governo veio para construir alguns prédios na Vila da Paz. E onde a gente morava, ia construir prédio também. Então, a Vila da Paz ela não é tão grande assim, mas, por exemplo, lá tem 44 prédios, a maioria deles tem 7 andares, com 4 apartamentos em cada andar. Então é muito prédio, 44 prédios dentro da Vila da Paz, é muita gente. E onde nós morávamos, ia construir um prédio. Então, quem estava ali ia ter que sair dali de um jeito. E aí eu sei que foi disponibilizado um valor e tal, para cada família que morava ali. E aí sim, com esse valor, a minha mãe conseguiu comprar uma casa na Vila da Paz mesmo. Aí aí deu aquela tranquilidade, né? Foi uma casa bem simples, uma casa de 2 cômodos e tal. E na época, aí foi um desafio, porque a casa não tinha banheiro. Aí, enfim, galera, aí tem detalhe até as últimas, e aí a gente vai trocando ideia aqui. Uma casa sem banheiro, eu acho que é uma coisa bem complicada, né? Acho que é mais fácil um cômodo e um banheiro, do que outra coisa, assim, sei lá, se vira pra cozinhar algum jeito, mas um banheiro Foi
Aí é memórias, cara. Porque, tipo assim, já não tinha o meu pai, né? Então, a gente vai falar muito sobre paternidade hoje, né? E eu quero que a gente tenha, tipo, uma construção mesmo e tal. Eu vou entrar em detalhes e coisas que pouquíssimas pessoas sabem e tal. E tá tudo certo, são coisas que não são sigilosas, enfim. Sim. Mas são coisas que eu vivi do meu coração Sim, mesmo, coisas que eu senti. Mas o que pegava e pra mim doía muito é que todas essas frustrações e essas questões financeiras mesmo, essas dificuldades, eu colocava que tudo isso que a gente sofreu é porque meu pai não estava comigo. Então, Sim. eu sempre tinha essa ideia na minha cabeça. A gente tá passando por esse perrengue, poxa, eu não tenho nada, a gente tá tendo que se mudar constantemente e tal, porque meu pai foi embora, ele não dá ajuda nenhuma para minha mãe e tal, minha mãe tá aqui sofrendo. Enfim, e aí essa situação da casa, a gente se alegrou, né? Porque, Sim. poxa, agora é aquela ideia, né? É o nosso. A gente tem o nosso canto, é aqui que a gente vai ficar, a gente não vai sair daqui mais. Então tá tudo certo. Mas tinha esse desafio do banheiro mesmo. Então, aí era... Nossa. E aí, para piorar um pouquinho toda a situação, isso foi uma questão que eu já compartilhei até aqui no culto, na igreja. Eu tinha muita vergonha mesmo, né, da minha casa. Então, eu ia muito na casa dos meus amigos, tal. Mas de levar alguém na minha casa, não tinha. Porque imagina só comigo. A pessoa tá lá e fala assim, ô Léo, eu quero usar o banheiro. E aí? Não tem nem como. Não tem como, entendeu? Então tinha essa... Nossa, dentro do meu coração isso era difícil demais, entendeu? Era sofrido e tinha uma situação ainda um pouco mais delicada, né? E qual que era o detalhe? Porque o nome da rua que o pessoal apelidou, né, e tal. Porque era a última rua, assim, e aí o nome da rua é Rua Rio Paraguaçu, mas o pessoal chamava de Rua da Bosta. Aí, vixe Maria. E pra eu falar na escola que eu morava nessa rua? Então, ninguém sabia que eu morava lá. Ninguém. Eu morava... Meio sigilo ali. Era o sigilo, Era o entendeu? seu sigilo. Era o meu sigilo. Então, eu morava na casa da minha avó. Onde você mora? Eu moro... Ou a referência era, eu moro perto do campo. Eu moro perto do campo, Entendi. porque aí ninguém precisava entrar em detalhes e tal, pra ter uma ideia mesmo de onde eu morava. Eu moro perto do campo. Perto do campo onde? Aí eu apontava sempre em direção à casa da minha avó. Sempre em direção Sim. à casa da minha avó. Então era... E aí, vamos entrar no tema. Você já Aham. tocou no ponto focal, que Aham. seria o seu pai, né? Da sua história, né? Seria o seu pai. E a gente já deu pra ter uma noção que o pai representa para um filho. Aham. Então, você colocava a expectativa em tudo que você estava passando, era culpa do seu pai. Aham. Então, a representatividade de um pai num filho é muito grande. Qual que foi os seus maiores desafios para ter uma figura? Qual eram as maiores dificuldades que você enfrentava de não ter um pai, além dessa citada, Aham. assim, dificuldades pessoais? Sabe o que pega, assim, que eu acho que era... E tem muito a ver com a nossa geração atual, né? Quem me conhece sabe, eu não gosto de fazer essas Sim. comparações de gerações e tal, de falar, a geração anterior foi melhor que a nossa, Sim. a geração anterior foi mais forte que a... Não gosto dessas questões, eu acho que cada geração teve os seus desafios e a nossa geração está enfrentando os desafios que cabe a essa geração enfrentar e tá tudo certo, entendeu? A questão é como a gente vai lidar com tudo isso. Mas tinha uma coisa que eu sofria muito, que era a questão da comparação. Então, eu compartilhei aqui, né? Eu ia na casa dos meus amigos, tal, e eu tinha muito amigo. Então, sempre jogando bola, futebol é um lugar que conecta pessoas, não tem jeito. Sim. E assim, com toda a modéstia e tal, mas eu desenrolava jogando futebol. Eu era um menino que, tipo Não, assim... Ó, eu vou falar, porque no acampamento a gente montou um time ali, o Léo era do meu time e a gente não perdeu. então, aí, ó, tem já provas. podemos concretizar que isso é E verdade. o mais importante, né? Não foi uma coisa que ficou lá atrás, tá? É recente, outubro de 2022, acampamento Metanoia. E aí Aí a galera vai pensar assim, tá falando que jogava bola aí, mas foi atleta de basquete e tal, como assim? Mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas eu tinha muitos amigos da escola, do futebol e tal, apesar de ser, não parece, mas eu era muito tímido, mas eu conseguia sempre estar ali com a galera mesmo e tal, tipo, enfim, trocando uma ideia, batendo uma bola e tal.
E aí rolava essa ideia da comparação. Porque qual era o meu desafio? Porque eu ia na casa dos meus amigos. E por isso que eu sofria. Aparentemente, os meus amigos tinham tudo. E eu não tinha nada. E aí, tipo assim, e eu olhava para as referências de família dos meus amigos, aí tinha essa ideia do tipo assim, poxa, tem pai, tem mãe e tá lá, ó, tem uma casa legal, poxa, eu consigo ir na casa dele aqui tranquilo, tal, eu posso dormir aqui, Tem banheiro. tem banheiro, entendeu? Pô, tem um videogame, tal, tem um negocinho ali da hora que dá pra... E comigo não tinha essas questões, entendeu? Não tinha. Então, a referência era isso. E aí eu tinha uma guerra também. Porque muitas vezes eu vi os meus amigos brigando com os pais. Aí é nesse momento que eu faço uma guerra com Deus. É nesse momento que surge, tipo assim, poxa, que Deus é esse? Porque minha mãe me levava na igreja. E aí só que havia o questionamento do tipo, poxa, Deus deu, imagina só, eu ia na casa do Leandro, aí o Leandro tá lá com o pai dele, e de repente o Leandro começava, discutir com o pai dele. Com o pai, era a figura paterna mesmo. Se discutisse com a mãe, tava tudo certo. Mas quando era com o pai, aí vinha essa guerra interior. Que era o seguinte, Deus deu um pai pro Leandro. Aí ó como o Leandro tá tratando o pai dele. E aí tudo que eu queria ter era um pai, e poxa, não me deu um pai? E aí na minha cabeça Deus era injusto. Deus era tipo, poxa como assim? Por que Deus faz essas coisas, entendeu? Então eu comecei a relacionar as coisas da terra como se Deus fosse culpado de tudo que estava acontecendo. Foi ele que fez meu pai ir embora, foi ele que não me deu um pai, foi ele que estava permitindo com que os perrengues financeiros que a gente estava vivendo acontecessem. Então começou a gerar tudo isso, né? E aí rola essa busca natural de uma pessoa do sexo masculino mesmo, para que seja uma referência sua, né? Você falou de referência e tal. Aí entra um outro momento da minha vida, porque aí tinha esse vazio. Só que antes das referências, de uma maneira mais direta e tal, acontece uma situação. Que aí essa situação me marca. Dia 29 de junho de 2007, eu lembro que minha mãe estava grávida do meu irmão. Meu irmão nasce um mês depois. Meu irmão ele nasceu no dia 29 de julho de 2007. Então, um mês depois ele nasce. E nem sei se vocês sabiam, mas eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão de 15 não anos. Sabia. Não. Acho que eu lembro de você comentar. Eu tenho um irmão, assim, de 15 anos. Nós somos filhos de pais diferentes, tal. É outra paternidade. Tanto que meu irmão, assim, eu joguei basquete, né? Só que eu tenho 1,60 e alguma coisa. O meu irmão, ele tá com 15 anos e já deve estar beirando 1,80. Nossa, então, ele é gigante. Meu irmão é super alto, branco, do olho claro. Assim, tipo, não tem nada a ver comigo. Algumas pessoas ainda falam, não, parece um pouco, mas eu falo assim, como? Não tem nada a ver, né? E aí minha mãe grávida do meu irmão, e na época, no dia do meu aniversário, minha mãe vira pra mim e fala bem assim, Léo, seu pai tá em São Paulo. Porque tem a parte da família do meu pai mora na Vila da Paz. Então tem uma galera lá da família do meu pai que mora ali na Vila da Paz mesmo, né? E aí, tal, papo vai, papo vem, e de repente minha mãe vira pra mim e fala bem assim, seu pai tá aqui na Vila da Paz. Aí meu coração, tipo, explodiu de alegria. E aí vem a pergunta mais interessante que minha mãe fez, você quer ver seu pai? E a minha resposta? Com certeza. Sim. Quero ver meu pai. O que você tanto esperou, né? Exatamente. Então, tipo, eu tava completando 9 anos naquele dia. Aí fui conhecer meu pai, Vi meu pai a primeira vez e até hoje é a única, né? Pessoalmente mesmo, foi a única vez que eu vi meu pai. E aí foi uma experiência muito interessante, porque minha tia foi comigo, minha tia Gislene, aí ela vira pro meu pai e fala bem assim, hoje é aniversário dele. Aí meu pai me deu R$10. Cara, R$10 naquela época, dava pra fazer um estrago no mercado, hein? Dava. R$10 era um Doritos, dava uma pra comprar traquinas. muito doce. R$10 era dinheiro. Era aquela outra... Nem sei se vocês pegaram aquela eu sei nota... qual que é. Que tinha um verdinho nela também. Não era nota igual tem hoje, era uma outra nota, uma outra pegada lá. Tinha uma outra cara, não era? Eu vou parar de falar porque tá parecendo que eu sou mó velho, né? Então... Não, eu falei que eu tô sabendo, então, ó, não tá tão antigo assim. Aí meu pai, ele faz algumas promessas, né? E aí meu pai, na época, nesse mesmo campo, tinha um parque de diversões. É engraçado, passa um filme na cabeça mesmo. Aí tinha um parque,
Sabe, aqui no Grajaú tem. Ali depois da Jolie, ali no sentido Parelheiros, eu não sei se tem um parque de diversão ali do lado. Era a mesma pegada. Saída do balneário ali. Isso, ali mesmo. Tinha um parque na mesma pegada, lá na Vila da Paz, e tudo nesse campo. Aí meu pai virou e falou assim, vou te levar e tal, eu vou te levar no shopping, eu vou comprar roupa pra você e tal. Não sei. Eu saí de lá radiante. Realizado. Realizado. Aí eu cheguei em casa e tal, muito feliz, na casa da minha avó ainda, eu lembro. Falei tudo pra minha mãe, falei, mãe, aconteceu isso e tal, meu pai me prometeu isso. Mãe, ele me deu R$10, mãe, e tal. E aí minha mãe, tipo, o que você vai fazer com esse dinheiro, menino? Tipo... Só que aí minha mãe vira pra mim e fala bem assim, filho, calma, vai devagar. Não é bem assim, vai devagar. Não cria expectativas. Isso, nessa linha, entendeu? Só que, era... Meu sonho tava se tornando uma realidade e tal. E aí eu fiquei naquela expectativa, só que 3 dias depois, eu descobri que meu pai tinha ido embora. Aí, mesmo com 9 anos de idade, eu coloquei dentro do meu coração que eu jamais falaria sobre esse assunto outra vez. Olha onde eu tô aqui falando. Falando pra um monte de gente e já falou pra um monte de gente. Exato. Então eu tinha colocado no meu coração que eu jamais falaria sobre isso novamente, que tipo assim, não tinha por que ter expectativa novamente dessa questão da paternidade, sabe? Tipo, de ter um pai. Poxa, a gente já tinha vivido todas aquelas situações lá durante a infância. Aí, no momento que eu gerei uma expectativa, no momento que algo foi prometido, porque até então, uma coisa você não tem. Então, beleza, não tá aqui, não tem, e você vai ter que aprender a lidar com isso. É uma coisa. Agora, a partir do momento que eu viro e falo bem assim, você pode ter, eu vou te dar isso. O seu coração gera uma expectativa, né? Ainda mais vindo do seu pai, que você tinha como exemplo que tudo na sua vida tinha dado errado porque ele não estava lá. Então ele chega nesse momento, fala que vai fazer um monte de coisa, Exato. E aí na sua cabecinha resolveu todos os seus problemas. Vai mudar, né? Você nunca mais vai precisar morar em outro lugar, vai ter o banheiro na sua casa, vai criar alguma coisa, vai ter uma casa melhor, vai ter aquela família tão sonhada que você via nos seus amigos, Exato. né? E aí após 3 dias, não foi, eu vou dizer, do dia pra noite, esse sonho é dado e tirado ao mesmo tempo, Exato. né? E aí, tipo assim, aí o rombo ficou lá, né? No coração mesmo. Mas aí eu coloquei na minha cabeça, nunca mais eu falo sobre isso. É um assunto que eu não preciso voltar mais. Não tem o porquê e tal. E é melhor aprender a lidar com a realidade, né? E aí já dando um recado pra galera aqui que vai nos acompanhar, fica até o final. Porque tem um desfecho essa história, né? Porque uma das coisas que eu aprendi, eu acho que foi o próprio Deus mesmo que colocou isso no meu coração, né? Existiram vários erros nessa situação toda e tal, mas eu oro muito para que o meu pai não saia, tipo assim, crucificado nem por mim, nem por ninguém, sabe? Sim. Então, tem um desfecho toda essa história, sim, e tal. Eu não lembro quem que é apedrejado e aí ele fala... Ele tá quase morrendo, Estevão, isso, né? Ele fala, não deixe que essa morte caia como pecado pra eles, né? Exato. Nas minhas palavras, né? Na mesma pegada, entendeu? O próprio Jesus disse isso, né? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, tipo assim, hoje eu tomo muito cuidado ao compartilhar pra que não role isso, entendeu? Tipo assim, caramba, olha só o que fizeram com ele. E que o Léo fique, tipo, numa posição de coitado, de tal. vítima não, e tal, né? Sim, sim. Hoje, graças a Deus, é uma situação resolvida, mas eu acho relevante compartilhar toda a trajetória. Né? Deixar bem claro que você não é vítima dessa paternidade. Isso não te define. Exato. E aí, uma coisa que até não foi colocada aqui, mas eu até ia deixar ele falar, mas eu queria entender só uma coisinha, um belo detalhe, que você falou que ele foi embora. E o seu registro? Como é que é? Perfeito. Você ia pra campeonatos, não ia? Normalmente, quando a gente vai pra campeonatos, a gente apresenta o quê? O nosso documento de identificação. E aí, como é que era isso pra você? E aí, enfim, infância, né? Aí a gente volta um pouco. Meu pai foi embora, não houve esse registro. É engraçado, né? Quando vocês compartilharam um tema comigo, eu fui dar uma pesquisada, né? Hoje no Brasil, tava vendo por ano, né? Em média, nasce aí 1.500.000 crianças por ano. É criança até as últimas, né? Eu falei assim, meu Deus. Mas eu tava vendo também o número de
eu vi um site, né? Espero que esteja certo. Mas morre muita gente por ano também. É mais de 1,5 milhão também. Então, ao mesmo tempo que tá nascendo gente, tem muita gente morrendo também. Mas das crianças que estão nascendo, então, de 1,5 milhão de crianças aí, aproximadamente 6%, 7% nasce sem o registro dos pais. E o mais interessante, nos últimos 4, 5 anos, esse número está crescendo. Então, isso me assustou, entendeu? E eu cresci sem o registro do meu pai. Então, as pessoas... E aí, tem muito a ver com isso, né? Ah, qual é o seu nome completo? Leonardo Rodrigues. Do quê? Não, é só Leonardo Rodrigues. Então, acaba aí. Porque, geralmente, é Leonardo Rodrigues de alguma coisa. Leandro Máximos... De Souza. Por mais que eu descobri que o Máximos hoje é outra pegada. Então, assim, as pessoas sempre me questionavam isso, né? Ah, é Leonardo Rodrigues só? Por que é só Leonardo Rodrigues? Não, porque só tem o sobrenome da minha mãe e tal. Então, e aí eu percebi que, tipo, muita gente passa por essa mesma situação, entendeu? E no meu RG, tem só o nome da minha mãe. É o meu nome e o nome dela, Cláudia Aparecida Rodrigues, e só. Tem aquela partezinha da filiação, né? E durante muito tempo isso mexeu comigo também. Isso era uma dor, né? Na sequência, aí, ó, depois dessa situação, que meu pai volta para São Paulo, tal, eu conheço ele vai embora. Aí minha mãe vira para mim e fala assim: eu descobri um jeito de te tirar da rua. Eu era muito rueiro. Então, gente, eu amava ficar na rua. E assim, minha mãe tinha uma preocupação gigantesca. Eu cresci na Vila da Paz, é uma comunidade e tal. E o que as pessoas falavam direto pra minha mãe? Esse menino vai virar drogado. Esse menino ele vai pro crime. Porque eu só ficava na rua. As pessoas queriam me denunciar para o conselho tutelar. Nossa. Porque, tipo assim, era rua e eu era muito magro. Então, sabe quando começa a nascer aquelas manchas no seu corpo, que o pessoal fala que é verme? Eu acho que é verme, cara. Acho que você só não sabia a época. Então. Só que, tipo assim, era o que dava pra fazer. Minha mãe tinha que trabalhar, né? Entendeu? E aí muita gente, se você um dia, minha mãe pode compartilhar isso, mas quantas vezes que ela ouviu de pessoas mesmo falando assim, esse menino a vida dele não vai muito pra frente não, do jeito que ele tá aí, porque eu não comia, isso é um fato. Eu comia na escola, mas almoço não era bola, futebol. Então ficava no campo. Mas você não tinha o que comer em casa? Não, tinha o que comer. Minha mãe deixava pronto. Tipo, o prato lá era só esquentar, não tinha segredo. Mas o futebol era minha paixão, entendeu? E aí eu ficava na rua o dia inteiro. O dia inteiro. Sol, chuva, Você estava já tinha jogando um estilo bola. de vida ali. Já. Não, o legal é que a mãe dele devia ficar muito brava. Porque, mano, eu dei a comida. O pessoal tá falando que eu não dou comida pra esse menino, mas esse abençoado, eu deixei pronta a comida. O culpado era eu. Não tinha... E aí, qual que era a ideia? Porque minha mãe sempre falava assim, ó, se eu chegar em casa, é coisa de mãe, não sei se vocês viram isso, mas se eu chegar em casa e você não estiver em casa, você vai apanhar. E aí, tipo, era essa. Lá tem um campo, e aí da Avenida Interlagos, assim, tem uma entradinha que você consegue ver todo mundo que entra ali por aquela entrada na Vila da Paz. E minha mãe sempre vinha por ali. E aí minha mãe dava umas 6 e pouquinho, era o horário que minha mãe chegava do trabalho. Então, quando dava 6 horas, eu já começava a olhar pra cima. Porque ela vinha sempre com 2 sacolinhas, carregando assim do mercado e tal. Aí ela descia, passava na minha avó. Quando eu via minha mãe, era o tempo de eu sair correndo, chegar em casa e falar assim, passei o dia inteiro em casa. Então, os pés tudo sujos, suados. E aí isso me denunciava. A sujeira no corpo, né? Que não dava tempo de tomar banho e tal, não sei o quê. E até porque lá em casa não tinha o banheiro, então... É verdade. O nosso... Seria aqui na sua avó, né? Isso, até para abrir um parênteses. Léo, como que vocês faziam e tal? Banho era sempre na casa da minha avó. Então a gente subia para casa da minha avó, levava toalha, roupa e tal, e tomava banho na casa da minha avó. E a questão das necessidades, galera, aí era muito doído mesmo. Porque aí a gente utilizava um balde. E aí tinha um esgoto lá e era onde a gente depois jogava tudo fora. Então, tipo assim, tudo isso gente, aí batia aquela... como é que diz? A inferioridade, né? Aí eu me sentia, tipo... Nossa, a pessoa que não tem nada. Todo mundo tem tudo, só o Léo. E aí corre um risco, né? Nessa ideia de você ir para um papel de vítima. É a vítima e tal, Se né? esconder atrás daquilo. Exato. Né? Então, e eu vejo que muita gente acaba... E assim,
teve um tempo que eu sofri com isso também. De tipo, não, eu sou vítima, entendeu? Eu sou Coitado eu do sou Léo. o coitado. Coitado do Léo. Coitado, entendeu? Entendi. E é legal porque essa não é a identidade que Deus quer que a gente tenha. Esse é o ponto-chave. Porque Deus, ele olha para a nossa necessidade, ele sabe das nossas dificuldades, mas não é aquilo que nos define, entendeu? Não é essa dificuldade que a gente enfrenta, não é o fato de ser pobre, rico, ter pouco, ter muito, ter pai ou não. Não é isso que vai nos definir, entendeu? A nossa identidade está em Deus e tal. Só que foi um processo, né, para Sim. entender tudo isso. Sim. E aí, vivendo toda essa pegada na rua, minha mãe com esses receios. Só que assim, minha mãe, galera, sempre muito fiel, assim, naquilo que ela me ensinou. No meu casamento, teve alguns momentos que foram bem interessantes, né? Mas na parte dos meus votos pra Emily, antes de falar pra Emily, eu falo pra minha mãe. Bacana. E aí tem muita gente que fala bem assim, um dos momentos mais marcantes que teve no seu casamento foi aquilo que você falou pra sua mãe. Porque, de fato, por exemplo, eu compartilhei isso no casamento. Teve uma situação, nessas idas e vindas, trocando de casa e tal, a gente morou num barraco de madeira, Nossa. entendeu? Então, o pessoal construiu lá tal, e a gente entrou. Minha mãe falou que eu tinha, acho que uns 5 anos, alguma coisa assim. Eu não me lembro, de verdade, eu não me lembro. Mas minha mãe contou essa história pra mim. Aí ela disse que toda vez que chovia, molhava dentro. Então, toda vez que chovia, começava a molhar. E aí, tipo assim, aí abrindo outro parênteses, né? Poxa, quando acontecem essas situações que nem aconteceu recentemente aqui com as Sim. famílias, por que há essa mobilização no meu coração, assim, de querer ajudar e tal, e de, fazer? Porque eu sei, Você tenho uma vivenciou, ideia do que é, você ter pouca coisa e de repente alguém vem e tira, ou você perde e tal, enfim. E aí minha mãe disse que uma vez começou a chover e ela começou a chorar. Aí eu viro pra minha mãe e falo bem assim, mãe, não chora não. Hoje não vai molhar, não. Hoje não vai molhar, não, mãe. Não chora, não. E aí ela... Com 5 anos? Com 5 anos. Nossa. Com 5 anos. E aí no casamento eu viro pra minha mãe e falo bem assim, eu fico imaginando quantas lágrimas que ela derramou sem que eu tivesse visto. Entendeu? Então, assim, minha mãe é muito guerreira. Eu tiro o chapéu pra minha mãe, assim. Minha mãe é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço. Eu já compartilhei isso com algumas pessoas. Minha mãe, ela tem vindo para a igreja. Domingo ela estava aqui. Segunda-feira estava no culto de mulheres lá e tal, no Grajaú. E eu já falei isso. E é a primeira vez que eu vou falar isso publicamente. Mas a minha oração é para que, no ministério que o Senhor tem me colocado, no propósito que Deus tem para minha vida, eu oro para que minha mãe esteja junto comigo. Sabe aquelas tia do coque que sempre vai ter uma palavra para direcionar para você? Maravilha. Eu tenho no meu coração que essa pessoa na minha vida vai ser minha mãe. Bacana. Entendeu? Amém. Sim. Então, assim, minha mãe foi uma mulher fantástica. Fantástica. E minha mãe sempre me ensinou o que era certo, o que era errado. Ela sabia que ela não podia estar comigo 24 horas por dia. Ela entendia, ela soube. Tipo, minha mãe trabalhava muito longe. Minha mãe trabalhava no Rio Pequeno, não sei se vocês conhecem. Rio Pequeno é ali no Butantã, não é? Isso, só que na Nossa. época não tinha linha amarela. Hoje tem linha amarela. Não, até pra ir lá agora, com É a linha longe. amarela é longe. É 1h10, mais ou menos, até lá. De Então. trem, e aí, dependendo do lugar que você vai, bota mais uma meia hora de Então. ônibus. E aí, de trem, metrô e tal. E a linha amarela hoje é uma das melhores de São Paulo, tal. O negócio, na época, era busão, pegava o Pinheiros e tal. Enfim, era um rolê. Então, minha mãe demorava, tipo, umas 3 horas pra ir, mais 3 pra voltar. Era bem, bem desafiador. Então, ela soube. Eu não vou estar com o Léo 24 horas. Então, eu tenho que ensinar esse menino o que é certo, o que é errado, o que ele deve fazer, o que ele não pode. Ela sabia que a gente estava num contexto de comunidade. Droga é errado. Droga não vai te fazer bem. Bacana. O crime não vai te fazer bem e tal, não sei o quê. Cigarro, bebida, não vai te fazer bem. E minha mãe, assim, minha mãe quebra, porque infelizmente eu tenho familiares que bebem e tal, né? E minha mãe quebra esse ciclo. Minha mãe não bebe. Então, tipo assim, eu já acho isso fantástico. Minha mãe quebra esse ciclo. Então, isso não atinge a mim e ao meu irmão, entendeu? Bacana. E aí eu me lembro uma vez, esse negócio de escola, né? A gente é menino, tal, tá na adolescência e quer fazer parte de grupos. E para fazer parte de grupo, muitas vezes a gente acaba se tornando ou fazendo as mesmas coisas que a galera faz. E uma Sim. coisa que a galera faz muito, principalmente na escola, é o palavrão. Então, na escola,
meu, a galera falava palavrão, aí eu ouvia e tal, e falava assim, meu, acho interessante, vou começar a falar uns palavrão também. E aí, só que nunca foi uma coisa que saiu da minha boca, sabe, de uma maneira natural. Não era uma coisa que lá dentro falava Você assim, sabia, né? meu, Acho que não vejo isso em casa, não vejo em nenhum Isso. lugar. Pra mim não faz sentido. Aí um dia em casa soltei meu, na frente da minha mãe, cara. Na frente, meu. Aí eu nunca esqueço. Aí ela me deu um tapa na boca. Não é pecado bater, a Bíblia fala, viu? Pode dar uns Eduque seu tapinhas. filho com a Exato, vara. é. Pra tirar a loucura. Tem uma parte também que é pra tirar a loucura da criança, né? Em provérbios, acho que é. Então. E aí minha mãe me deu um tapa e falou assim: nunca mais eu quero ver você falando um palavrão. Nem na minha frente, nem na frente de ninguém. E aí, tipo, então assim, minha mãe me educou. Minha mãe me educou mesmo. E eu acho isso muito interessante. Minha mãe, ela até brinca e fala bem assim: eu preciso dar um curso aí para algumas pessoas de como lidar com os filhos e tal. Eu falo, vai, mãe, vai pensando que é simples assim. Mas minha mãe é incrível. É tipo, ela me educou mesmo. E aí, é até um conselho, né? Porque hoje eu vejo, tava até comentando isso com o pastor Jordélio recentemente agora, né? Como é desafiador. Eu vejo muitos pais sofrendo nessa questão da educação de filhos, né? Muitos. A gente está aqui, tô tendo o privilégio de pastorear aqui os adolescentes e jovens da nossa igreja. E, naturalmente, eu sempre falo, você trabalha com crianças, adolescentes, você não está trabalhando só com eles. Tem uma mãe por trás, tem um pai, tem uma avó, um avô, um tio, uma tia. Tem alguém, tem uma família ali, né? E aí eu lido com muitas situações de família mesmo. E o que pega é justamente, poxa, é filhos muitas vezes reclamando dos pais e muitos pais reclamando dos filhos e tal. E aí fica um conselho, tipo assim, até bíblico, né? O que a Bíblia fala a respeito dessa questão dos filhos é para orientar os filhos no caminho que devem andar. Né? Tem um texto de Deuteronômio 6, eu amo esse texto, que os pais têm que passar a mensagem que os antigos viveram lá, sentado na mesa, enquanto caminha, enfim, Bacana. tem que colocar na palma da mão, na testa. Então é o tempo inteiro o pai instruindo. Porque, justamente, minha mãe não estava comigo 24 horas, mas todas as vezes que eu pensava em fazer alguma coisa de errado, quem era a primeira pessoa que vinha na cabeça? Sua mãe. Minha mãe. Fala, meu Deus do céu, se minha mãe descobrir. Entendeu? Então, tipo assim, houve um ensino. E aí a decisão, a escolha, quem tomava era eu. Todas as vezes que eu fiz uma escolha errada, sofri as consequências. Todas as vezes que eu fiz uma escolha boa, sofri as consequências, mas uma consequência boa. Isso é bacana de falar, e até mesmo quando você fala sobre a sua mãe, nessa questão de vitimização, ela mesmo também se posicionou e não quis ser vítima, Exato. né? Aham. E aí você tanto que ela foi guerreira e Isso. tal, e sua mãe também foi muito sábia ali naquele terceiro dia, Aham. no primeiro, na verdade, de logo ir com uma orientação, então Aham. sua mãe de fato foi sensacional. Eu queria ter esse lado da mãe e tal, mas eu queria também que você comentasse um pouco sobre a figura importante de um pai na família, até mesmo de um homem, né? Porque Aham. o homem, depois, quando se casar, ele vai ser o homem ali da casa, né? Então é muito importante para que o pai treine ele, Aham. instrui ele, igual você tá citando aí, Deuteronômio 6. Qual é a figura importante, assim, paternal? A questão, assim, é que fica uma lacuna, né? Fica um vazio. Porque não tem como. Tipo assim, teve até um momento que eu falava assim, minha mãe foi mãe e pai. E, foi mãe e pai? Eu acho que não. Então. Eu acho que ela foi uma bela de uma mãe. E aí ela teve que cumprir algumas funções do Do pai. pai, exatamente. Porque faltou. E aí, tipo, tira da zona... Não vou nem falar que é da zona de conforto, mas tira da zona do propósito, entendeu? Sim. Então, porque uma coisa é, tipo, zona de conforto é uma coisa. Agora, minha mãe, como mulher, ela tinha um papel de mulher e tal, não sei o quê. Então, ó, por exemplo, minha mãe era a pessoa que eu compartilhava tudo. Tudo. Minha mãe me aconselhou sobre todas as coisas, vida profissional. Minha mãe, tipo, sempre dava uns toques ali pra mim e tal. Aí, ó, ter essa ausência paterna gera um monte de coisa. Porque você se sente inseguro. Sabe aquela ideia do quem vai me proteger? Não, Sim. tipo assim, você fica com Não esse... tem ninguém, né? Não tem. Você fica com esse ponto de interrogação. E aí, quem vai? Se eu me enfiar numa fria aqui, se eu fizer alguma coisa que...
Por exemplo... Até se a polícia te pegar assim, Isso, sei lá. vou chamar seu pai. E aí? E aí? Sou eu por eu, né? Outras coisas, por exemplo, datas, Dia dos Pais. Poxa, meu. Entendeu? A escola, ensino infantil principalmente, tem muito disso, né? O Dia dos Pais. Hoje tá até mudando, eu não sou muito a favor e tal, porque tem algumas outras pegadas, porque algumas se torna o Dia da Família, né? Mas tem outras razões por se tornar o Dia da Família, que eu acho que eu não tenho nem o porquê entrar aqui. Mas o Dia dos Pais mexia demais. E aí, sabe o que eu fazia? No Dia dos Pais, tinha sempre as lembranças, né? Então você fazia um desenho, alguma coisa e tal. A gravatinha era o clássico. Fazia uma gravata, Verdade. entregar pro pai. Eu sempre entregava para pessoas que eram referências para mim na área masculina mesmo, né? Então entreguei muitas vezes pro meu avô, entreguei para os meus tios e tal. Eu tenho 2 tios, né? O Edmilson e o Edivan. Então o Edmilson é o mais velho, ele já recebeu, mas geralmente era o meu avô. Na minha infância, geralmente eu entregava pro meu avô e tal. Toma, avô. Mas assim, essa ausência paterna, e não só de quem abandona, eu acho relevante a gente deixar isso claro, né? O meu caso, ele é bem específico. O meu pai foi embora. Mas existem aqueles casos também dos pais que estão dentro de casa, mas que não cumprem esse papel de pai. Entendeu? E existe vários fatores. Tem um conflito de geração. Então, por exemplo, minha mãe teve um estilo de criação. Aí, a ideia é o quê? Não, eu não posso permitir que o meu filho passe por tudo aquilo que eu passei e tal, e aí acaba facilitando alguns caminhos. A ideia não é mudar, a gente pode mudar algumas coisas, mas princípio não pode mudar, entendeu? Então, Bacana. a paternidade e a maternidade também, ela tem princípios. Então, o pai, ele tem um estilo de vida que ele tem que vivenciar ali com a família. Então, o pai, por exemplo, ele é o líder do lar, ele é o sacerdote e tal, ele é o cara que tem que trazer uma segurança. E aí, se não tem, cara, isso tudo desmorona. Então, tipo, por exemplo, essa questão da insegurança pra mim era gigantesca. Então, eu não me sentia protegido. Proteção, insegurança, são coisas que ficam ali como vazio mesmo, né? Por essa ausência. Então, Sim. e aí, naturalmente, você quer buscar isso em outros lugares. E aí é o problema. Eu acho que já que a gente já tá nessa, e você buscou em quem? Que lugares? Perfeito. Quem Aí, te substituiu? Porque não tem como, a pessoa pode falar o que quiser. Minha mãe foi mãe, pai. Aham. Não tem como. Vai ter alguma coisa que ela vai procurar um pai. Ela pode não estar percebendo. Aham. Pode não Isso. ser perceptível. Aham. Sim. Mas olhando de fora, muitas vezes, se ela pedir pra uma pessoa analisar a vida dela, ela vai ver que ela busca um pai É numa isso. coisa, um Aham. pai numa de coisa, ser ou uma humano, né? proteção em alguma Aham, coisa. aham. Porque você poderia buscar essa segurança, muitas vezes, podia ir para um lado das drogas mesmo, Exato, igual você falou. exato, aham. Usar as drogas como uma coisa, tipo assim, cara, eu preciso extravasar, preciso aqui sair desse mundo aqui, essa coisa aqui. Aham. E o que o Léo fazia? Porque a Aí- gente admitiu que todos fazem. Exato. O que você E é fazia? até engraçado, essa semana eu tive 2 conversas, tava falando com vocês aqui, né? Comentando por alto, mas eu tive 2 conversas, assim, com 2 pessoas que entrou nesse assunto de paternidade, e a questão era justamente essa. A pessoa tinha uma relação difícil com o pai mesmo, e ela buscava preencher esse vazio aí enfim, com N maneiras. E isso também aconteceu comigo. Depois, eu preciso voltar um pouco para entrar nessa ideia Sim. de onde eu preenchi tudo isso, né? Porque quando eu completo 10 anos, abre um CJ. Você sabe o que é CJ? CCA, alguma coisa assim do Centro tipo? cultural? Não é. Não, é tipo um projeto social. É um centro. O CCA é Centro para Crianças e Acho Adolescentes. que eu conheço. E o já CJ ouvi é um falar. centro de juventude, né? Lá era Sim. CCA. Que eu não sei qual que é a diferença e tal. Acho que o primeiro é para crianças e adolescentes mesmo, e o outro é mais para uma galera mais velha. Mas abriu um CCA dentro da Vila da Paz. E aí qual é? É contraturno escolar, né? Então qual que é a pegada? Você fica na escola em um período e no CCA no outro. Aí minha mãe vira pra mim e fala bem assim: descobri como que eu vou te tirar da rua. Hum. Porque tinha toda a preocupação e tal. Aí ela, eu vou te colocar no CJ. Minha mãe falava CJ. E aí eu esperneei. Não, pelo Quero amor jogar de Deus, bola. eu quero jogar bola, tal, não sei o quê.
Não faz isso, não faz isso. Falei com as minhas tias e tal. Pelo amor de Deus, falar com a minha mãe. Não adiantou nada. Aí, tipo, eu fiquei com muita raiva não, mas eu fiquei bravo com a minha mãe. Falar, tipo, meu... Criança fica chateada. Qual a necessidade, meu? Tô fazendo nada de errado. Mas eu falo que foi uma das melhores decisões que minha mãe tomou comigo, né? Eu entro no CJ no mesmo ano, 2007, só que foi julho. Na sequência, acontece aquela situação com meu pai, na sequência eu entro no CJ. Então não foi com 10 anos, foi com 9 mesmo, tinha acabado de fazer 9. Sim. E aí, beleza, a gente lá e tal, o CJ começa a oferecer aulas de basquete, meu, e era obrigatório. Aí eu já fiquei mais nervoso. Tipo, meu... Eu gosto de jogar bola. Eu não queria ir pro CJ, aí agora eu não posso jogar bola e vou ter que fazer basquete e tal. Aí, enfim, era toda terça e quinta os treinos e tinha outras atividades. Tinha teatro, tinha crochê, meu. Pô, crochê. Da hora. Então eu aprendi a fazer cachecol e tal. E qual que era a pegada? A gente fazia cachecol pra vender e levantar recurso. Era isso. Então você fazia os cachecol e tal. Legal. E vendia. Aí tinha, lá como era católico, é católico até hoje, então tinha as festas juninas e tal, aí tinha as quadrilhas, aquele negócio todo. Lá eu aprendi a tocar. Quermesse, né? Quermesse, isso. Aí lá eu aprendi a tocar negócio de escola de samba, sabe? Então, Bateria. Bateria, isso. Então tinha as aulas e tal. E aí eu tive várias pessoas assim que foram top. Eu posso citar aqui, ó, Tia Ana, que era diretora do CJ lá. Meu, uma mulher fantástica. A filha dela era professora, a Rafaela. Aí tinha o Caio, aí o Jorge. O Jorge, pra mim, é um dos professores assim mais fantásticos e tal. E aí eu comecei a notar, isso depois, não na época, que eu comecei a me apegar com algumas referências masculinas. Então, por exemplo, esse Jorge era um cara que era uma referência gigantesca pra mim. Era um cara assim, tipo, meu... O que ele falasse era lei. Então, e ele era um cara que me inspirava mesmo, né? Então ele me ajudava muito. Ele que era o professor de bateria e tal, de escola de samba. Ele que promovia os teatros. Então no CJ, eu já fui muito Jesus. Muito, porque é católico. Então Páscoa e Natal era crucificação e nascimento, sempre. Clássico, né? Aí você era Jesus. Jesus. É bem parecido mesmo. Não, é literalmente bem parecido com o pessoal lá da época, né? O pessoal lá o pessoal, como é que é o nome deles? Os hebreus lá. O pessoal então. é tudo moreno, cabelinho preto, assim. Aí eu tinha o... Meu, eu sempre fazia, sempre. E aí foi aí que me ajudou a vencer a timidez. Foi os teatros no CJ que foi me fazendo vencer a timidez e tal. Mas, o que acontece? Aí nesse período eu entro na adolescência. Aí que pega, porque eu tinha aquele vazio. Graças a Deus, eu não depositei o meu vazio em drogas, tal, nem nada do tipo, bebida, nada. Nunca tive problema com isso, graças a Deus. Mas aí, duas coisas tomaram conta de mim. Que aí foi o problema com a pornografia e foram os relacionamentos. Aí eu comecei a namorar. Com uma ideia fantástica. Que todo mundo olhava pro Léo e falava bem assim, que lindo. Lindo esse objetivo que ele tem. Qual que era o objetivo? Não, eu vou namorar e eu quero ter uma namorada. Pra quê? Porque eu vou me casar com ela e quando eu me casar com ela, eu vou ter filhos com ela e eu vou ser o pai que eu nunca tive. É lindo essa história. É tipo... Legal. Só que o vazio tava lá. Então, ao invés de tentar resolver esse problema comigo mesmo, eu tentei preencher com outras coisas, entendeu? Então, tipo assim, eu coloquei a expectativa de que um namoro que visava o casamento e ter filhos no futuro para ser o pai que eu nunca tive, iria resolver o problema da minha identidade sem pai, entendeu? E não ia. Aí o que começa a acontecer? Aí eu começo a sofrer, cara. Que aí eu namoro uma vez, não dá certo. Pô, foi bem nessa época que eu entro... eu comecei a jogar basquete, comecei a me destacar, mesmo baixinho assim, e tinha as maratonas, né? Acho que muita gente conhece o Paulino, a escola Paulino, que é aqui em Parelheiros. O Paulino era um dos nossos maiores rivais, tal. Tinha um grupo em Diadema também, que era muito forte. Enfim, aí em uma dessas maratonas, eu fui convidado para fazer um teste no São Paulo. Aí foi, tipo, que loucura. Aí foi, no São Paulo? Como assim? Já tinha feito 2 testes,
tinha feito um teste no Círculo Militar, não tinha passado. E tinha feito um teste em São Bernardo do Campo. Tinha passado, mas como que ia para São Bernardo? É o metodista, não? Uma coisa Era o assim. metodista, isso. Como que ia para São Bernardo? É muito longe. Muito. Morando aqui em Interlagos, muito longe. Então, aí não teve como. E aí, nessas situações todas, voltava essa questão do pai. Caramba, meu, se eu tivesse meu pai me Meu pai levaria. ia me levar. Entendeu? Ia falar que levava de carro Exato. ainda. Ele ia ter um carro e ia me levar. Então, tinha todo... E aí quando eu vou pro São Paulo, aí eu fiz o teste. Eu lembro que foram 2 amigos comigo também fazer o teste e tal. E aí, a gente fazendo o teste... Aí o técnico lá chamou e falou bem assim, se fulano, porque um dos meninos era o pai dele que levava a gente para fazer o teste, né? Então, tinham, se não me engano, 2 treinos na semana e a gente ia no processo de teste, novembro, dezembro de 2010. Aí, beleza, aí o técnico chamou e falou assim, se fulano de tal não continuar jogando, como que você vai vir? Aí eu falei, não, minha mãe dá um jeito de me trazer. Sei lá, eu tenho os meus tios. Não, eu venho. Aí, só que... Aí, beleza. Aí o menino não passou, que o pai levava, né? Aí a minha mãe continuou me levando, só que minha mãe precisava voltar a trabalhar em fevereiro. E de fevereiro em diante, era um ponto de interrogação. Aí minha mãe, o que minha mãe fez? Me colocou dentro do ônibus. Eu tava com 12 anos. Falou bem assim, ó, você já sabe como é que faz. Vai. Aí com 12 anos eu saía daqui, ia pro Morumbi sozinho. Pegava 2 ônibus e tal. Com essa timidez toda, sofria. Eu lembro a primeira vez, que eu pegava um ônibus, descia em Santa Amaro. Aí de Santa Amaro eu pegava um ônibus chamado Jardim Jaqueline pra descer no Morumbi. Aí, pra descer no Morumbi eu não sabia. E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, entra no ônibus, fala com o cobrador, Fala com o cobrador e fala assim, me avisa quando quando chegar no Morumbi. Quem disse que eu falei? Falei nada. Passei direto, fui pro final do ônibus, fiquei encostado na janela assim, olhando assim, porque quando chegasse o muro preto, branco e vermelho, eu sabia, é hora de descer. Aí, só que primeiro dia de treino, aí desci lá embaixo, passei do ponto, desci lá embaixo, tá? Enfim. Isso que eu ia falar, eu também, já aconteceu isso comigo. Desci 2 pontos antes, porque com vergonha eu apertei o negócio antes, tá ligado? Aí com a vergonha de não descer, aí eu desci. E aí, tipo assim, aí fiquei indo pro Morumbi sozinho, e aí voltando dessa questão do que preenchia, porque aí eu comecei a namorar. Encontrei uma menina, aí é por isso que a gente fala assim, que adolescente não tem que namorar. Porque existe um processo de maturidade que, precisa ser desenvolvido. E eu com 13 anos comecei a namorar uma menina lá do CJ e tal, sem cabeça, assim, não sei o que me deu. E tal. E falava que tava apaixonado. Não, era a menina que eu ia me casar, Enfim. E aí, só que por conta dos treinos, eu não conseguia ver mais essa menina. O que eu falei pra minha mãe? Vou parar de jogar basquete. Vou parar de jogar basquete. Porque aquilo tava preenchendo. Olha o nível que chegou. Então, tipo assim, aí comecei a me frustrar, porque namorava não dava certo. E tal. Poxa, o meu sonho de ter a minha família não rolava, não sei o quê. Aí sofria com tudo isso, né? E aquele vazio permanecia aqui dentro e sofrendo. E sofrendo muito com essa questão da pornografia. Foi uma área muito desafiadora na minha vida e que eu não tinha com quem compartilhar. De falar bem assim, ó, tô sofrendo com isso. Porque o melhor conselho, assim, o segredo é, se tá lutando contra alguma coisa, compartilha com alguém, né? Porque aí você pode... a pessoa pode te ajudar, se é uma pessoa mais madura, tal. Enfim, então eu depositava esse vazio nessa expectativa de entrar em relacionamento, atrás de relacionamento, pensando que aquilo ia preencher, porque eu tinha um sonho de ser um pai e tal, ser o pai que eu nunca tive, mas não foi nada disso que resolveu. Aí eu joguei basquete no São Paulo, aí foi uma experiência surreal. Eu fiquei lá 2011, 12, 13. Aí a gente foi campeão paulista. Aí eu rodei São Paulo inteiro jogando basquete. Então foi muito louco. Aí campeão paulista por 2 vezes. E campeão estadual por 2 vezes também, consecutivas. Então, foi um negócio assim louco mesmo. Aí você saiu por quê? Aí volto a essa questão da referência masculina, né? Os meus técnicos, cara, eu tive 2 técnicos no São Paulo, o Tasto e o Dinho. São pessoas assim que... O Tasto, por exemplo, o Tasto,
ele vinha na minha casa todo final de ano. Que bacana. Ele vinha e ele sempre trazia ali uma cesta básica e roupas, meu. O Tácito, ele nunca tinha sentado comigo pra entender a minha situação a fundo e tal, mas de algum modo ele sabia. E eu não sei como. Não sei como, mas ele sabia. Então ele vinha, então o Tácito se tornou um cara paizão pra mim também. Entendeu? Tanto que no terceiro ano que eu fiquei no São Paulo, ele não era mais o técnico. E aí eu falei, esse ano o Tácito não vem em casa. E ele foi, mano. Eu no shopping com a minha mãe, ele liga. Eu tô chegando aqui perto da sua casa. Eu, como assim? Eu vim trazer algumas coisas pra vocês. E eu falei, tipo, o Dinho, uma vez a gente disputando uma final de campeonato, o Dinho, eu machuquei o pé jogando futebol na escola, meu. O Dinho veio me buscar em casa. Tipo, e aí me deu uma bronca e tal. Você tá disputando final de campeonato, tá jogando bola na escola, como assim? Tal. Mas me veio, me levou lá no departamento médico. Aí você se sente o atleta, né? Você fala, caramba, que da hora. Acho que se eu soubesse disso, eu tinha me machucado mais vezes. Então, aí você... Mas aí e o São Paulo foi uma experiência bem bacana também, que me trouxe uma visão de mundo um pouco diferente. Aí eu saio um pouco da comunidade, vou pra uma região que tem uma galera que tem grana. Aí era um outro questionamento também. Porque aí eu falava assim, meu Deus, o mundo é muito injusto. Tem gente que tem de mais e tem gente que tem de menos. Porque se antes você ficava admirado com o pessoal que tinha um pouco mais do que você... Então. Essa galera aí tem o triplo. Não, essa galera aí é outro mundo. Outro mundo, outra mentalidade. Quando você fica muito tempo numa realidade e vai pra outra, é totalmente diferente. Não tem essa de contar o dinheiro pra comprar um pão. Exato. Entendeu? Lá Só vai. Só, mano, vai aí. E assim, e no São Paulo também é o desafio da família mesmo, né? Essa questão paterna mexeu demais, assim, foi muito difícil mesmo, até que se resolvesse, né? Porque aí, por exemplo, aí tinha os jogos, cara. Tinha jogo, por exemplo, que eu precisava estar no Morumbi 5 da manhã. Nossa. Porque a gente ia pegar o fretado no Morumbi e ir pra Campinas, por exemplo. Entendeu? Então, quem me leva pro Morumbi? Pô, minha mãe não tinha como me levar pro Morumbi. E aí, tipo, aí eu ia pra casa dos meus amigos, pra ficar na casa dos meus amigos e de lá a gente ir junto. Então, eu sou muito grato. Eu fiz muitas amizades no São Paulo. Então, Léo Lopes, o Brendo, teve o Joseph, o Jefferson também, o Richard, os meninos assim. Aí tem os outros também que... Porque o São Paulo tinha uma questão que tinha os sócios e tinha os militantes, né? Os militantes entrou todo mundo junto. Os militantes é aqueles que... São bons, né? No caso. Não, todo mundo jogava. Nosso time era muito bom. Ó, eu vou falar, normalmente eu tenho alguns amigos que jogam em clubes, que jogavam, pelo menos. Os sócios nunca eram tão bons, assim. Vou falar, os meninos iam pra acampamento da seleção brasileira, iam pros negócios. Os sócios não iam não, entendeu? Então. Se eu falar assim, Léo, era todo mundo mesmo? Não. Tipo, não tem que ser sincero. Não era todo mundo do mesmo nível. Tanto que, tipo assim, tem o time titular, tem a galera que vai trocando e tal. Mas o nosso time, ele era muito completo. Tinha a galera que se jogava um pelo outro. Né? Jogava um pelo outro. Tanto que o Tácito chamava a gente do time de Águias, que era um time muito unido. A gente era o time mais baixo do campeonato. E, pô, a gente foi campeão. Caramba! Tinha a gente com... O maior do nosso time era o Joseph, tipo, com 1,75, vai. Nossa. Ah, mas também com 13 anos, né? 14. Tá? Ah, não, é bem mas alto. você pegava um Espéria, por exemplo. Um Espéria, que tinha o Lucas Cauê, que é profissional hoje, e tinha o Michael, o Shendu, que infelizmente faleceu e tal, mas era mesma idade, 14 anos, caras com 2 metros, 2,5. Baita diferença, hein? Você viu, né? Entendeu? Ele ganhou dos malucos da seleção, hein? Entendeu? Não vamos deixar tão fraco assim seu papel como jogador. Tem uma história, tem uma história. Não. Mas assim, aí era, tipo, essa questão familiar pegava um pouco por essa ausência. Se eu olhar pra arquibancada, muitas vezes, a minha mãe fazia de tudo pra ir nos jogos, né? Mas se eu olhava todas as famílias lá, e às vezes, tipo, minha mãe tava, mas boa parte, infelizmente, não dava. Os jogos eram longe e tal. Mas minha mãe era muito esforçada pra sempre estar. E a ausência do pai, não tinha, né? Então, foi... Eu lembro, quando eu entrei no São Paulo, a gente, com essa ideia... E é isso que a gente precisa tirar da nossa cabeça. A gente não precisa provar nada pra ninguém, né? Mas eu tinha... Sempre final do ano, eu pedia pra minha mãe comprar uma roupa de Natal e Ano Novo pra mim, né? Então era um tênis, uma calça e 2 camisetas.
Sempre eu pedia isso, sempre. No final do ano, pra usar roupa diferente, né? No final. Hoje não tem mais isso, não. Hoje, pessoal, hoje tá tudo certo. Hoje uso uma roupa da hora que tem em casa e pronto. Tá ótimo. Mas quando eu era mais novo, tinha isso. E aí eu lembro, quando eu entro no São Paulo em 2011, eu uso um tênis que foi o tênis que minha mãe comprou no Natal, né? Só que não era um tênis de basquete. Meu, eu sofri, eu escorregava em quadra e tal. Até que a gente conseguiu comprar um tênis. Aí, e tênis de basquete é muito caro. É muito caro. E aí, enfim. E aí, graças a Deus, assim, eu fui muito presenteado na época de São Paulo. A galera... Mas, assim, com essa ausência, né? Com esse vazio. Eu acho que da forma que a gente tá conduzindo a conversa tá sendo bem bacana, porque tá sendo bem nos tempos certos, né? Você falou da infância, agora da parte da adolescência ali. E eu queria perguntar até mesmo quando você começou a ver, então, Deus como pai, como Jesus entrou ali na sua vida e tal, e você começou a girar a chavinha. Aí é da hora, porque aí, pra mim, é a parte mais linda da história. É o que fecha o ciclo, né? E o que, na verdade, muda tudo, né? E eu tenho um amigo, Vinícius, é uma história muito louca, porque o Vini, a mãe dele, olha só, o Vini jogava comigo aqui na época do CJ e tal, a gente fazia parte do mesmo time, tem a mesma idade. A mãe do Vinícius trabalhava em um restaurante. E os donos do restaurante eram membros da IBP Grajaú. Aí ia ter um retiro de jovens, o Transformação, que a gente vai ter agora, mês que vem, em abril aqui, né? E aí o pessoal, o dono do restaurante, fala pra mãe do Vinícius. Manda o Vinícius pra esse retiro e tal, vai ser importante pra ele. Aí o Vinícius vai. E todo o retiro, então o retiro é sexta, sábado, domingo. Aí no final de semana seguinte tem o pós-retiro, né? Então pós-transformação. E aí ia ser um sábado. Aí o Vini vai e me chama. Léo, vamos na igreja comigo? A gente fazia academia juntos. Se vocês entrarem no meu Instagram lá, galera, tem umas fotinhas lá na academia, tudo, Vamos ter que buscar isso daí. As artes do seu podcast, a gente já sabe onde a gente vai buscar. Não, e assim, tipo, tem umas que eu não apago pra ter memória de falar assim, cara, onde eu tava com a cabeça, sabe? Mas teve várias, assim, que eu já apaguei. Aí o Vini vai, me chama, Léo, vai ter, a gente treinando, ele, Léo, vai ter um negócio lá na igreja lá e tal, e depois vai ter um culto. Que negócio que ia ter, além do pós? Ia ter uma célula. E aí o Vini me chama pra célula. E aí eu vou e começo a participar da célula e tal. Fui numa célula de adolescentes a primeira vez, eu tava com 16 anos, isso foi em 2014. E aí gostei muito da igreja. Quando eu chego no culto, eu encontro o pastor Augusto, E eu ia em muita igreja pentecostal, né? Vou dizer o termo logo. E as igrejas pentecostais são mais rígidas, principalmente em questão de roupa, tal, não sei o quê. Aí eu encontro o pastor Augusto no culto de jovens, de boné e bermuda, Aí eu olho aquele ali e falo assim, meu Deus, que herege. Que isso? Nossa, porque assim, você vem numa linha de ir em várias igrejas muito rígidas e tal, e tá tudo bem, é a doutrina, doutrina não, mas os costumes, usos e costumes de cada igreja, mas aquilo fica na sua cabeça, né? Sim. E quando eu chego e eu vejo aquela cena, eu falo, nossa, que marcou, que né? É isso? Olha, eu nunca vi o Léo ainda de bermuda e boné, hein? Eu acho que ele ainda tem alguma coisa com o pastorzão. Não. Daqui a pouco eu vou perguntar pro pastorzão se o Léo já conversou isso com ele. Aí eu... Beleza, só que, eu amei o culto, Foi um culto, assim, extraordinário. Lembra até hoje, eu com uma camiseta do Brasil e tal, não sei o quê. Enfim. E aí falo pro Vini, aí o Vini fala, e aí, vamos continuar? Eu falei, vamos continuar. No sábado seguinte eu começo a participar de uma célula de jovens e participo do culto de novo. No terceiro culto eu vivo uma experiência que aí foi surreal. Dia 20 de setembro de 2014, um sábado, no culto, um jovem me abraça. Lembra que eu compartilhei com vocês que eu tava depositando e tentando preencher o vazio com essa questão de pornografia, relacionamentos e tal? Um jovem me abraça, não me conhecia, hoje a gente é muito amigo, ele foi meu padrinho de casamento, o Rafa, que é o Rafa Nascimento. O Rafa me abraça e, Deus começa a usar a vida do Rafa de uma maneira assim, você tá se sentindo culpado por conta disso. Uau. Mas Deus diz que você... E ele começou a parecer que ele tinha feito um raio-x da minha vida inteira, ou que ele tinha assistido esse podcast, entendeu? Ele fez um podcast um pouquinho mais
Detalhado ainda. E aí eu não aguento, cara. Aí eu me lembro de cair no chão e lágrimas, lágrimas. E naquele momento eu reconheço Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E a partir dali, algo começa a mudar nessa questão da filiação, porque eu começo a entender o amor de Deus como Pai. Que bacana. E aí eu percebo que esses toques de Deus, através dessas experiências que eu fui vivendo com Ele, preenche o vazio do meu coração. Aí tudo muda. Então eu não precisava mais fazer nada. Não era o local que eu morava que me definia mais. Eu tava radiante, apaixonado pelo pastor Augusto, assim, o cara, ganhou meu coração. Pastor Augusto, ó, dia 20 de setembro eu aceito a Jesus, dia 24 ele me liga. Ó, que engraçado, nunca tinha parado pra pensar. Foi bem no dia, anos depois eu tava me casando. Mas dia 24 de setembro ele me liga, eu tô na escola, ele me liga. E aí, Leozinho, eu vi assim, pastor, eu falei, meu Deus, o pastor da igreja tá me ligando. Oi, pastor, tudo bem? Tudo. Eu só tô ligando pra saber como é que você tá. Aquilo ganhou meu coração. Então eu comecei a perceber e comecei a sentir o amor de Deus de uma maneira muito enfática, muito precisa. E comecei a entender, poxa, eu sou filho. Eu tenho um Deus que me ama e que durante toda essa trajetória da minha vida até aqui, Ele nunca me deixou sozinho. Aí eu percebi o quê? Eu falei assim, cara, Deus esteve cuidando de mim todo o tempo. Tudo bem que as coisas foram difíceis. Tudo bem que não aconteceu da maneira que Deus gostaria que acontecesse e tal, e que eu gostaria que acontecesse. Mas em nenhum momento Ele me deixou sozinho. Aí eu comecei a puxar alguns flashes. Poxa, minha infância foi legal pra caramba. Foi difícil, foi desafiadora, foi. Mas eu curti a minha infância. Aí eu vou pro CJ e conheço pessoas e me proporciona oportunidades que em outros lugares eu jamais teria vivido. Aí eu vou pro São Paulo jogar basquete e tal, aí eu trabalho como aprendiz em um banco e tal, essa já foi na época da minha conversão. Aí eu tô numa igreja onde Deus revela de uma maneira muito precisa esse amor por mim. E aí qual é a conclusão que eu chego? Deus esteve comigo o tempo todo. Eu só demorei pra perceber. Uau. Entendeu? Bacana. E aí, aí tudo muda. Eu falo assim, eu começo a olhar as coisas com uma ótica do tipo assim, poderia ter dado muito ruim, poderia ter desistido da minha vida, eu poderia ter seguido outros caminhos, mas não, Deus esteve preservando a minha vida e colocando pessoas que nem crente era pra cuidar de mim também. E aí naquele dia, a partir daquele momento eu começo a entender, o amor de Deus. Aí foi tudo muito rápido, minha mãe ficou surpresa. Porque apesar da minha mãe ter me levado muito pra igreja e tal, minha mãe sempre teve um receio. Sim. Eu vivo essa experiência e falo assim, chego em casa e falo, mãe, eu vou me batizar. Em dezembro eu me batizo. Ela, quê? Em dezembro eu vou me batizar. Semana que vem eu começo o curso lá na igreja e tá tudo certo e vou me batizar. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, menino, se você se batizar e você sair da igreja, você vai ver. Então minha mãe começou, Isso é bíblico mesmo. Não pode, cara. Mas foi uma pressão. Quando eu pedi pra me batizar, meu pai também falou: você sabe o que você tá fazendo, né? Então. É isso que você quer mesmo? Tal. Foi uma pressão mesmo, assim. No dia do meu batismo, eu me batizo dia 7 de dezembro de 2014, minha mãe vira e fala bem assim, você tem certeza que você vai se batizar mesmo? Aí eu mãe, como assim? Eu já falei que eu tô apaixonado por Jesus. E assim, todo sábado ia pra casa do pastor Augusto. Então, relacionamentos começaram a criar e tal, foi fantástico. E eu acho que isso é bacana porque Deus, ele decide se posicionar como Isso, pai, né? aham. Porque ele como Deus, a gente vai ver a gente que pecou. Aham. Nós que O erro é falhamos. nosso, né? O erro é não nosso. Só dele. que é ele nosso. que decidiu se posicionar como pai, né? Aham. Você vê algumas religiões e tal, se você chamar o Deus deles de pai, é uma ofensa, né? Aham. Só que no cristianismo não. O Senhor se posiciona como pai, envia um salvador, e aí a gente tem o nosso irmão mais velho, Jesus E o próprio Cristo. Jesus, né? Quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele começa a oração com o Pai Nosso. Isso Pai é nosso top que está no demais. céu. Entendeu? Jesus E- chamava Deus de papai, né? O Abba, papai. Então é muito louco. E aí eu já trazendo realmente sobre isso, que é Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o seu Espírito Santo a quem ele Isso. pedir. Aham. Então ele tava ali te Ele cuidando, tava, ele tava ali, é. mano, guiando através do Espírito Santo pessoas Aham. para estar realmente conduzindo a sua vida. E assim, o que foi fundamental, porque eu vivo a minha experiência com Cristo, mas não muda do dia pra noite. Eu acho que é muito importante a gente... Deus pode fazer assim, Ele pode, meu. Ele pode mudar a vida de uma pessoa assim do dia pra noite, um sentimento de tristeza pra alegria, tal, não sei o quê. Ele poderia tirar esse sentimento de orfandade e colocar já um sentimento de paternidade no meu coração, pum, do dia pra noite. Poderia. Mas eu vivo uma experiência na igreja de querer depender de pessoas pra preencher esse vazio, que aí foi uma experiência louca. Essa daí eu não sabia, É. eu fiquei intrigado. No dia do meu batismo, foi um culto de ceia. Terminamos a ceia, o pastor Jordélio chega em mim e fala bem assim, eu quero caminhar com você, vamos caminhar junto? Aí eu me lembro até hoje, né, que tipo assim, eu falei, eu preciso pensar e tal, vamos orar. Aí eu acho que passa uma semana, a gente tá no carro junto, eu falo assim, sabe aquela conversa lá sobre caminhar junto? Vamos? Bora. Aí, cara, eu viro e tento conversar com o Jordan por várias vezes no começo da nossa caminhada. E o Jordan não me responde. O Jordan não tem tempo pra mim. O Jordan não... E aí eu... Ele ainda acho que era empresário nessa época, né? Ou não? Deixa eu ver, 2014, eu acho que... ele ainda tinha empresa e tal. Mas assim, ele não... Eu falei, que discipulado é esse? Que o meu discipulador não tem tempo. E não falava isso pra ninguém. Mas dentro de mim, um turbilhão de pensamentos. Tipo, pô... O cara me chamou É, e me deixa aqui. eu tô querendo abrir meu coração. Eu entendi com o que você aprendeu. Ah. Eu acho que eu queria fazer uma confissão aqui, eu quero reclamar então. Então já que estamos abertos, Aí, ó, abrindo o coração, ó. abrindo o coração, eu também tenho esse mesmo problema. Mas aí eu, tipo, como assim? O cara me chamou pra gente caminhar junto, tal. Que caminhada é essa junto que não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada? Como assim, Tô brincando, tá? A gente tem conversa. É só uma piada, gente. Aí eu virei e dentro de mim eu falei bem assim, quer saber? Eu acho que eu vou trocar de discipulador. Esse discipulador aí... Tinha nem começado ainda. Tinha nem começado ainda. Aí, depois a situação muda, a gente começa a se aproximar e anos depois, o Jordan numa conversa comigo senta, o Jordan, pessoal, o pastor Jordélio, tá? Primeiro episódio do nosso Povo Talk. Isso. Pode voltar aí e assistir, que foi sensacional. Exatamente. E conheça um pouquinho da história dele aí, porque enquanto o Léo tava passando por isso, ele tava passando por um outro processo. E aí, eu chamo ele de Jordan, a gente já tem quase 10 anos caminhando junto, então tem essa liberdade, mas é o pastor Jordélio. E aí, anos depois, a gente numa conversa, ele vira pra mim e fala bem assim, você sabe que eu fui intencional com você quando a gente iniciou a nossa caminhada, que eu te dava um gelo e tal? Eu falei assim, não brinca. Então era tipo assim, era uma pegadinha do malandro e tal, era tipo... Aí eu falei, mas por quê? Por quê que... Aí ele falou assim, porque se eu grudasse em você no início da sua caminhada, você ia depender muito de mim e muito menos do Senhor. Você não ia firmar suas raízes em Deus e depender somente de Deus. Você ia olhar para o Jordélio como uma pessoa que você poderia contar o tempo inteiro, tal, não sei o quê. Uma pessoa que... E eu posso contar com o Jordan? Posso, demais. Mas eu entendo que a minha dependência não está nele. Ele é um canal de Deus para abençoar a minha vida. Assim como a vida de tantas outras pessoas. Ele, né? Exatamente. Caraca, essa sabedoria é muito... É muito. É muito... Aham. Esse nível de sabedoria é muito... Assim, não tem uma... Acho que... Qual que é uma palavra para definir isso? Isso é ter uma sensibilidade muito grande, entendeu? E aí, isso foi fundamental. Porque, eu poderia estar... Lembra que eu compartilhei que o meu coração nessa questão de paternidade e tal, do vazio que eu sentia, eu depositava em outras coisas? Mesmo dentro da igreja, eu poderia depositar um vazio em pessoas. E aí você não viveu o processo. A minha identidade em Deus não estaria firmada. E aí eu vejo muita gente passando por um processo muito parecido. Como? Poxa, se envolvendo em ministérios. É uma forma de, infelizmente, às vezes, preencher um vazio do coração. Ah, não, eu vou fazer e tal, eu vou fazer, dependendo de pessoas e tal. E a nossa identidade, é isso que eu acho que a gente tem que deixar muito firmado aqui,
não está relacionada àquilo que a gente faz e nem firmada em pessoas. A nossa identidade está firmada em Deus, tem que estar firmada em Deus. É Ele que diz que nós somos os filhos dele. Então, foi uma experiência interessante, mas foi muito necessária. No começo eu não entendia, mas depois que ele compartilhou, tudo fez sentido. E a gente tem uma caminhada aí muito, muito bacana. E Deus colocou pessoas. Eu vivo uma outra experiência no Retiro de Transformação. Tem uma... Eu acho que eu posso falar isso aqui sem problema nenhum, mas tem uma mensagem que é sobre isso, sobre paternidade, né? E hoje eu tenho o privilégio de ministrar essa mensagem no Transformação. E tem um momento, eu não ministrava ainda essa mensagem, mas tem um apelo lá e tal, tem toda uma pegada. E após esse momento, todo mundo sai da capela, em um dos retiros, né? E eu fico assim, olhando para o céu, e eu tô olhando para o céu e eu falo assim, nossa, tudo que eu queria agora era um abraço de um pai. Tudo que eu queria era um abraço de um pai. Aí vem o William, o pastor William. Sim, parecia que ele tava ouvindo meu coração ali e tal. Ele chega, Léo, posso te dar um abraço? Bum, ele me dá um abraço e fala assim, Deus pediu para que você recebesse esse abraço como um abraço de um pai. Então, assim, Deus, em vários momentos, ele sempre deixou claro a minha filiação, a minha identidade nele. Eu demorei um pouquinho para entender, mas quando eu entendi, as coisas foram mudando. E o que é legal, que eu falei, né? Não foi do dia para a noite. Processo. É um processo. E respeitar esse processo é fundamental. Entendeu? Então isso para mim foi fantástico. E aí deslancho ministerialmente, né? Aí começo a viver coisas que eu jamais imaginei viver. Aí me converto, vou para o Transformação em 2015. Nessa mensagem que fala sobre paternidade, nossa, aí me desmancha, me quebra assim no meio. Depois eu começo a liderar célula com adolescentes e tal. E aí o mais incrível, né? Eu era um menino muito tímido, gente. Eu não sabia. Tipo assim, eu vivo uma experiência em 2016 que Deus estava me chamando para o ministério pastoral, mas eu comecei a liderar a célula em 2015, em abril de 2015. E aí sem experiência nenhuma, sem jeito nenhum para lidar com adolescente. A minha primeira célula de adolescentes, o nome era Pescadores de Homens. Pô, dá um nome mais... Pô, legal, eu gosto de pescar. Mas aí, tipo assim, você vai. é um jovem, pô. Imagina, vamos lá na célula lá, e tem a célula Dunamis, a célula Ágape, tem a célula Zion. Vamos lá no Pescadores de Homens. Aí depois a célula vem as meninas, que era só menino, aí mudou. Aí, célula Incendiados. Aí já é outra pegada. Aí multiplica a célula. Aí Ainda tem essa célula ou não? Não, era no Grajaú. Aí depois a Incendiados multiplica, aí a gente consegue fazer a célula Tsunami também. Aí uns nomes muito loucos, né? E aí dentro da igreja eu começo a viver experiências assim surreais. Meu batismo foi assim, muito gratificante a Deus mesmo. Foi uma data bem marcante. E aí tudo vai mudando. A minha identidade mesmo muda. O meu estilo de vida muda. A forma como eu me relaciono com Deus e passo a entender que as coisas não me definem, né? Tipo, muda. Então, a minha situação financeira difícil não me define. Entendeu? Não é isso. Deus quer mexer nisso e Deus pode. Deus está fazendo coisas sobrenaturais na minha vida nesse sentido. Pode. Mas e é engraçado. É muito... O diabo é sujo. Porque uma das áreas que ele quer mexer é na nossa identidade. Olha o que ele fez com Jesus. Jesus sai do batismo. No batismo, Jesus, vem a voz do céu, né? A voz diz o quê? Este é meu filho. Este é meu filho amado. Olha só o que a voz diz. Aí, na sequência, Jesus é tentado por Satanás. O que Satanás fala para Jesus? Acho que é tudo aqui pode ser seu, é só você me pedir. Isso, mas antes... acho que é me adorar e tal, me prostrar, se prostrar diante de mim. Mas antes, ele vira e fala bem assim, se você é o filho de Deus... Peça pra que se jogue daqui, não é? Faz parte. isso. Pô, Jesus acabou de ouvir do próprio Deus que ele é o filho amado. Só que tá vendo como o diabo vem? Tipo assim, se você realmente é o filho de Deus e tal, prova. A gente não precisa provar nada pra ninguém. Sim. Nós somos filhos. E quem diz isso ao nosso respeito é o próprio Deus. A palavra está dizendo que todos aqueles que recebem a Jesus têm o direito de se tornarem filhos de Deus. E o tempo inteiro a nossa identidade vai ser testada.
Ah, Sim. você é filho de Deus mesmo? Então faz isso, faz aquilo, Não, a gente não precisa fazer nada. A gente é. Entendeu? Então É porque a gente é feito como criatura, né? Aham, E para se tornar filho, aham. tem um processo. Isso. E tem toda uma questão que envolve Jesus. Por isso que eu Aham. falei, essa questão de paternidade, esse tema é o principal da Aham. Bíblia. Porque foi o que Jesus veio. Ele veio aqui só pra gente se tornar filho de Deus. E é engraçado, né? Esses dias até preguei aqui na Rede da Juventude sobre quem Deus é, né? Porque parece que no Antigo Testamento não tem esse Deus Pai, né? E aí Deuteronômio 1:31, Moisés falando com o povo, Moisés fala assim: veja como o Senhor fez com vocês, como um pai que carrega o seu filho no colo. Ele carregou vocês no deserto. Isso é muito louco. Então, tipo assim, Deus é pai não somente após a vinda de Jesus, mas ele é pai desde sempre. Sim, verdade. Entendeu? Ele é o nosso. E eu acho muito bacana, você citando Moisés, tem a defesa ali de Estevão, se eu não me engano, em Atos 7, né? Que aí Estevão, o cara é sensacional, amava as escrituras, né? Aham. Porque Sim. deslancha ali a Bíblia. E eu acho bacana que, da mesma forma, ele tentou com Moisés no início, né? Aham. Porque Moisés, ele tava meio que entendendo o chamado dele, aí fez meio errado. Aí no dia seguinte vai, em vez de matar, convence os dois a paz, né? Aí o Aham. cara vira e aponta o dedo pra ele. Ah, mas será que você é juiz e tal? E aí é interessante que Deus vai e chama, e fala, não, você é juiz mesmo, você Isso. vai ser um líder É top. isso. Aham. Esse E eu, que é o eu doido, acho né? que Satanás, ele sempre usa a mesma tática, porque em Gênesis também foi Aham. assim, né? Ah, Exato. será que você é um líder? Aí em Gênesis, mas será que é isso mesmo, a questão da fruta? Aham. Né? Então é sempre as mesmas táticas e a gente sempre cai. E a identidade, tipo assim, como é atingida no Gênesis Sim, mesmo, tipo assim, ó, verdade. meu, eu fico pensando. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Aí, o que é imagem e semelhança? Deus compartilhou as características, não todas, né? Porque Deus é soberano e tal, mas ele compartilhou as características dele conosco. Sim, Aí o diabo vem e fala bem assim, não. Você que não é Deus, assim, não. é que Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, certamente vocês serão como ele. Como assim? Ele conta uma. É, tipo, Ele- meu, eu já sou, ele me fez a É uma imagem e pós-verdade, semelhança. é uma coisa É. que, tipo assim. Você. Tá bom, você vai ser como ele, você vai conhecer o bem e o Do mal. mal, é. Tá bom, mas a gente já era Não parecido, preciso não disso. precisa É, eu já É tenho, verdade. entendeu? E ali faz toda essa quebra. E faz total sentido essa busca por identidade. Exato. Faz total sentido. Porque se você é uma criatura, é igual um cachorro. Ele Aham. não, mano. E aí entende por que muita gente tenta preencher esse vazio em outros lugares? É um buraco, entendeu? Só que, tipo assim, por exemplo, a pessoa que busca preencher esse vazio nas drogas, ela sempre vai precisar daquilo. Ela sempre vai precisar estar abastecendo ali aquele copo, porque ele vem, preenche por um momento e esvazia. sim. Pornografia, a mesma coisa. E tantos outros pecados e tal, tantas outras situações. Dependência emocional de pessoas, né? Porque também isso existe. Pessoas que, não conseguem viver sem... Não, peraí, como assim eu não consigo viver sem alguém? Não, calma, Sim. não é bem assim, entendeu? Então, a pessoa que não tem essa identidade muito resolvida e tal, e muito claro que ela é um filho de Deus, e que ela não precisa provar nada pra ninguém, acaba sofrendo com essas questões. Eu sofri muito com isso. Essa necessidade, tem muita gente, eu sofri com isso, a necessidade de aprovação. Então, de você Sim. fazer alguma coisa e alguém tá aplaudindo. Aê, parabéns, não sei o quê, nossa, você arrebentou e tal. Por quê? Tá precisando... Depois da minha conversão, foi nos meus encontros com o Jordan, discipulado, foi uma tecla que ele bateu demais. Eu não preciso dessa necessidade de aprovação, entendeu? Porque a minha Sim. identidade tá nele. E Então- eu citando Gênesis até eu acho interessante, porque Deus, quando ele tá criando as coisas, ele só vai falando ali e vai... É isso. E aí, pra criar a gente, ele olha pra si e fala, façamos. Façamos. Isso é top demais, né? E aí ele vai e nos cria, e quando você diz, né, que a gente não precisa. Eu acho que ter essa perspectiva do pecado, de Deus, ele deu as leis e tal, e a gente não deve fazer, é importante, porque Aham. Deus, ele é um Deus organizado. Só que também tem ter o entendimento de que, não vou ver pornografia porque eu não posso. É porque eu não... Mas é além, é porque eu não preciso. Isso, Entendeu? Isso, Eu acho que isso é é extraordinário. isso. É Eu não isso. preciso, porque isso não vai me preencher. Igual você disse, do copo vazio. Deus já me preencheu, né? exato. Isso já basta. E assim, eu contei essa trajetória toda, né? E tem um momento que uma pessoa, ela vira pra mim, e assim, a vida, até aqui pelo menos, eu tive vários desafios e tal, e tá tudo bem.
esses desafios me moldaram, tal, me trouxeram maturidade, mas teve uma pessoa que virou pra mim e falou bem assim, o Léo só é quem ele é hoje porque ele cresceu sem o pai dele, né? E aí eu virei pra essa pessoa e falei bem assim, nada disso. O Léo só é quem ele é hoje porque ele entendeu que sempre teve um pai. Uau, caramba. Então, e eu carrego isso comigo. Acho que faz total sentido nesse podcast. Se a pessoa assistir, essa mesma pessoa, ela vai entender que o cuidado de Deus sempre teve presente. Você sempre teve um pai, sempre teve ele ali, sabe, junto de ti. Junto de ti. E uma coisa, assim, que... Quando você resolveu essa questão de paternidade, você chegou a buscar seu pai de novo? Você chegou a procurar? Porque com 9 anos de idade você chega e fala assim, cara, eu não vou mais falar. Nunca mais eu vou falar. Pra mim, eu entendo que você excluiu seu pai naquele momento. Porque até os 9 anos você tinha a esperança dele voltar, tinha esperança nele. E aí você não cria expectativa, não quer mais falar com ele, não quer mais aquilo. E aí? Porque Deus resolveu a paternidade. Como é que foi? E acho que essa é uma das perguntas mais importantes desse podcast, viu? Falei pra galera ficar até o final pra que chegasse esse momento também. Mas eu não vou lembrar exatamente quando, assim, mas já tem uns aninhos já. Eu volto a conversar com o meu pai por algumas vezes. E a minha mãe é uma das responsáveis por fazer esse contato. Né? Minha mãe um dia falando comigo e tal, Peraí, deixa eu só fazer uma pausa. É muito interessante que sua mãe nunca guardou rancor dele, né? Então, é engraçado isso. E eu nunca... É até interessante você falar isso, Davi, porque eu nunca sentei com a minha mãe pra falar assim, mãe, e a senhora? Eu nunca tive esse bate-papo. E ela nunca falou mal do seu pai. É. Ela só falou pra você não criar expectativa. Exato. Nossa, agora vem uma coisa assim, tipo... Ela nunca sabedoria da sua mãe, sabe? quis colocar ele contra ele, por Isso, exemplo, né, e tal. Bacana isso. E aí, minha mãe, seu pai, tá querendo falar com você e tal. O nome do meu pai é Reginaldo, né? E aí, quando ele me chama, oi, filho. Naquele momento, é só o oi. Não consegui responder, oi, pai. Entendeu? Não foi possível, não teve como, não teve. A gente começa a conversar, ele pergunta como tá, as conversas rasas, tal, não sei o quê. E aí eu dentro de mim, tipo, o que esse cara quer? Tipo, ainda roendo tudo aquilo. A última vivência foi ruim. Porque assim, e é interessante isso, galera. Essa questão do perdão, o perdão é uma decisão. A partir do momento que a gente é conduzido pelos nossos sentimentos, a gente não consegue perdoar de jeito nenhum. Não consegue. Perdão eu decido perdoar você. Eu decido te perdoar. E aí os sentimentos você deixa com Jesus, cara. Exato. E você pede pra Deus trabalhar aquele sentimento no seu coração, entendeu? Que é difícil, Porque né? é difícil. Esse é o poder da palavra, né? E aí, eu e meu pai, a gente começa a conversar. Ele começa a perguntar como é que estão as coisas, tal, não sei o quê. E aí começa a soltar falas do tipo assim, poxa, eu tenho muito orgulho de você. E não sei o quê. E confesso pra vocês, no início ele falando isso tudo, eu falei, meu Deus, mano, o que esse cara tá falando? Quem é ele pra falar que ele tem orgulho de mim? Tipo, não, Mas foi uma coisa trabalhada. E hoje, aí a gente conversa e tal, aí rolou o assunto do... Seu pai tá querendo te registrar, Léo. Minha mãe virou pra mim. Aí eu falei, pra quê, agora, eu tô adulto, não tem necessidade e tal. E fui colocar isso diante de Deus em oração mesmo. E o Senhor falou comigo, não, é importante isso pra você. Vai ser relevante. Eu falei, não, mãe, então tá bom, vamos atrás da papelada e tal, vamos resolver. E aí, Léo, vai pegar o nome dele? Não, não vou. Meu nome é Leonardo Rodrigues e tá tudo certo, não quero, é só Leonardo Rodrigues, tá tudo bem. E aí depois, não, aí foi quebrando esse coração. Porque eu percebi também que, tipo assim, meu coração, mesmo depois do evangelho, tipo, É agora, né? É agora? Faz quanto tempo isso? Foi uns 2 anos antes da pandemia, vai. Então, a pandemia foi 2020, tá sendo 18. ainda, sei lá. 2018. 18, um pouquinho antes, vai. 2018, mais ou menos, né? 4 anos depois, já que eu já tinha uma caminhada com Cristo. Mas tinha, e é engraçado, porque é nesses momentos que o nosso coração, a gente fala assim, não, fui curado. Mas é nesse momento que, tipo assim, vem um embate de verdade, né? De tipo assim, vamos ver agora. E aí o Senhor foi trabalhando isso no meu coração. Então, assim, hoje a gente tem um relacionamento muito, assim, Léo, é muito próximo? Não, não é muito próximo. Léo, vocês conversam todos os dias? Não, a gente não conversa todos os dias. Mas hoje eu já consigo, por exemplo, se eu for mandar uma mensagem,
oi pai, tudo bem? Então já elevou esse nível, entendeu? Então já houve uma mudança. Houve uma expectativa dele vir para o meu casamento, ele não conseguiu vir, eu mandei o convite. Ele foi uma das primeiras pessoas a receber o convite. Eu gostaria muito que ele estivesse no meu casamento aqui, mas ele não conseguiu vir. No ano retrasado, eu conheço minha irmã. Eu tenho vários irmãos por parte de pai. Acho que são 4 ou 5. Então, e aí eu desci pra praia. De repente, minha mãe vira e fala assim, você sabe que sua irmã mora aí? Eu falei, não. Me manda o telefone dela. Aí eu vou e mando uma mensagem. Oi, Fernanda, tudo bem? Você tá aqui? Tô na praia. Vamos se encontrar? Vamos. Aí conheço minha irmã. Foi um momento bem desafiador também, porque a criação da minha irmã foi totalmente com ele. Então a visão que minha irmã tem dele é tipo assim, o pai é um cara fantástico. O pai é um cara extraordinário. E naquele momento o meu coração foi testado também. De tipo assim, falar assim, nossa, meu, mas... Você aí, podia tá vendo? manchar toda essa ideia pra ela. De tipo assim, caramba, tá vendo? Com os outros ele fez, mas comigo... Entendeu? Mas aí eu entendi, naquele momento, eu entendi. Houve cura. Não tem nada mais que condene, que acuse e tal. Então hoje eu tenho um contato com meu pai. Recentemente foi aniversário dele, eu até mandei parabéns pra ele e tal, não sei o quê. Então, mas eu tenho um grande desejo. O desejo é poder encontrá-lo. Se isso vai acontecer aqui em São Paulo, se vai acontecer lá no Piauí, onde ele mora, eu não faço a mínima ideia, mas eu tenho essa vontade, sim, no meu coração, de poder sentar à mesa e colocar tudo e falar assim, pai, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo certo. Então, Até porque você não sabe o coração dele, né? Se ele sente por isso ou isso, não. Como é que ele é, porque às vezes passou muito tempo. Talvez ele se arrependeu, mas ele não tenha coragem de chegar em você. E assim... E tem um trabalhar de Deus. Eu não sei se ele crê no evangelho, mas eu acho que isso seria um grande testemunho Exato. para ele conhecer esse Deus que é teu pai. E assim, eu já compartilhei já que é um processo bem burocrático. Por ele morar em outro estado, essa questão do registro é bem chatinha, né? Mas eu quero muito que isso aconteça e dar esse testemunho mesmo, entendeu? Mas sabe o que vai mudar nessa questão da identidade? Nada, a minha identidade é de filho de Deus, entendeu? Então, vai ser um processo muito relevante, muito importante. Um ciclo que se fecha de uma maneira extraordinária. Porque eu saio de um lado de que, como vocês comentaram e eu compartilhei aqui, não queria falar mais nada sobre isso com ninguém, nunca mais. E hoje saio com essa ideia, esse desejo de ter um reencontro, de poder, enfim, eu falo, é o daqui pra frente, tá tudo certo, entendeu? Sim, e eu acho que agora que você basicamente está contando toda a trajetória, né? Quais foram, assim, os homens, assim, que te ajudaram muito? Eu não usaria a palavra os homens que foram pais, né? Mas os homens ali que te auxiliaram até para talvez a pessoa que está assistindo esteja passando por essa situação, mas não é errado você buscar alguém, né? Não é. Claro que de forma equilibrada, para não cair naquele erro, talvez, de depositar ali um sentimento, uma expectativa, mas de fato alguém para te auxiliar na caminhada, né? Foi até o que eu falei, né? Que quando eu entendo quem Deus é e quem a minha identidade nele, Deus me faz voltar um pouco atrás na história e me faz entender que ele sempre esteve presente comigo. E aí eu falo que ele esteve presente através da vida dessas pessoas. Aí, tipo, meu receio é só esquecer alguém. Eu vou tentar lembrar aqui da galera, mas... Fala pelo menos uns 2, 3, assim, os... por exemplo, no CJ eu tive o Jorge. Os principais, assim, cite 3, vamos dizer assim. No CJ eu tenho o Jorge. O cara foi uma referência masculina muito forte assim, pra mim. É um cara incrível, incrível. Ele conseguiu, ganhar o meu coração mesmo. O cara, enfim, não tenho palavras para agradecer a ele. Aí no São Paulo, aí eu tenho o Tasto e o Dinho. Não dá pra medir quem foi mais... Os dois eram muito... E é engraçado, o Dinho é um cara de 2 metros de altura. E assim, bravo, tal, não sei o quê. O Pedro tá aqui, o Pedro conhece ele. Mas, enfim, o Dinho... Só que um cara... sei lá. O pessoal olhava e falava... Tinha medo dele. Eu sentava com ele. Um cara assim... Nunca gritou comigo, tal, mas sempre motivado, não sei o quê. Um cara, o Dinho, assim, coração gigantesco. E o Tasto, sem palavras. O Tasto eu citei aqui. Sim. É o cara que vinha na minha casa e tal. Enfim. Aí, eu vou para o banco. Quando eu trabalho no banco, tem algumas pessoas lá também. Tem um grupo que se levanta no banco.
Porque, só para vocês entenderem, o banco foi muito decisivo para mim, né? Foi um dos momentos mais desafiadores. Porque no banco, é bem na época que eu paro de jogar basquete. Eu tinha um sonho de se tornar um jogador e tal. Ah, Léo, com 1 e pouco de altura, hã? E aí, só que aí eu faço uma entrevista e faço um teste de basquete. E eu passo nos 2. O basquete não ia me pagar, o trabalho ia me pagar. Aí pesa. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso ajudar minha mãe. Né? Eu preciso trabalhar e ganhar um dinheiro. O Tácito ia ser o meu técnico no círculo militar. Eu converso com o Tácito, falo, Tácito, não vai dar pra continuar, eu vou começar a trabalhar e vou pro banco. Quando eu vou pro banco, aí, no dia do meu aniversário, eu já era cristão, tudo e tal. Eles me dão uma Bíblia de presente, de estudo. Eu tenho essa Bíblia até hoje, Bíblia de estudo do discípulo. Nossa, no banco? No banco, eles me dão uma Bíblia. Eu achei surreal aquilo de presente. E eles sabiam que Aí é engraçado, Deus faz infinitamente mais. Porque quando eu jogava, eu não sei se vocês assistem basquete e tal, mas tinha, né? Ele faleceu, o Kobe Bryant. Sim. Kobe Bryant pra mim era o cara. Ele era referência pra mim no sentido do basquete mesmo. Tanto antes dos jogos eu pegava meu celular, era 10 minutos assistindo o jogo e tal. Assistindo melhores momentos do Kobe pra dar aquela inspirada, enfim. Sim. E aí o meu sonho era, comprar uma camiseta do Kobe. Era ganhar uma camiseta comprar mesmo, né? Só que, 300 conto. Meu Deus do céu, 300 conto você compra um arroz, um feijão, pô, uns outros negócios e tá tudo certo. Aí eu chego no banco, no dia do meu aniversário, eles me dão a Bíblia, aí eu tô lá, aí eles me chamam na Copa. Ô, Léo, o Alan tá te chamando, Alan Soler. Até perguntei pro Ivênio se ele conhecia, né? Aí o Ivênio disse o Ivênio falou assim, é bem provável que seja meu parente aí de algum grau. Aí o Alan tá te chamando, o Alan era tipo gestor da área, né? Eu falei, mano, eu fiz alguma besteira, só pode. E comecei aí passa, né? É tipo quando o pastor te chama no gabinete, você fala assim, meu Deus. O que ele vai falar comigo? Aí, quando eu chego lá, eles falam assim, a gente queria agradecer você mais uma vez, seu trabalho tá sendo muito bacana aqui e tal, e a gente gostaria de te dar mais um presente. Aí, quando eu abro, é a camisa do Kobe Bryant, mano. Aí eu, caramba, que isso? Então, eu não vou citar pessoas, mas o banco como um todo, eu trabalhei na área jurídica do Banco Fibra. O banco como um todo também serviu desse lugar de acolhimento pra mim também, foi um canal que Deus usou, enfim. Aí eu venho pra igreja. Aí na igreja, aí eu tenho o pastor Augusto, aí eu tenho o pastor William, eu tenho o pastor Jordélio, que aí é uma relação muito profunda. O Jordan é um cara que conhece tudo que eu tô contando aqui, ele sabe, acho que até mais que eu. É um cara que tem uma memória assim fantástica, mas é um paizão. O Jordan, eu brinco, ele é meu discipulador, ele é meu chefe, ele é meu pastor, e pra mim ele é um paizão também aqui na igreja. Então, ele parece bastante com você e você com ele. Então, a gente caminha junto, assim, quantas vezes de já sentar e chorar mesmo e tal, junto. O Jordan fez meu casamento, no dia da minha ordenação, quem prega é o Jordan que vai pregar no dia da minha ordenação. Então tem essas pessoas assim. Aí eu tenho pessoas, amigos também, que aí eu posso citar o o Felipe, que é irmão do Will. O Will também pra mim é um paizão. Tem o Rafa Nascimento também. E, enfim, me perdoe se eu deixei alguém de fora, meus amigos. Mas fazendo um fechamento assim sobre a paternidade de Deus, você poderia falar algumas características da paternidade de Deus? Igual a gente até conversou essa semana sobre isso, né? Pensando sobre o tema do podcast. Eu acho que a principal, assim, a primeira, o amor. Foi esse amor que me constrangeu. O amor de Deus é um negócio... Porque não depende daquilo que nós fazemos. Então, ele nos ama incondicionalmente. Aí vem a parábola do filho pródigo. Sim, verdade. Sabe? Então, a gente vê o filho rebelde, que sai de casa, quer pegar as coisas e viver a vida do jeito que ele acha ser legal. E quando ele se perde todo, né? Ele se vê numa situação triste. Aí ele quer voltar. Só que ele quer voltar como escravo, né? Sim. Eu vou falar com meu pai. Olha só. Eu vou falar com meu pai para eu ser um dos escravos dele. E o pai não. O pai vem. O pai. Esse é pai. Porque o pai dá uma roupa nova, dá uma sandália para ele, coloca um anel no dedo e faz uma festa pro cara que tinha acabado com a vida dele. Então o amor de Deus é incondicional. Que tinha tomado um bocado de coisa dele, né? Do pai, né? Que tinha tomado decisões erradas. Então o amor de Deus assim, é sobrenatural.
Eu acho que Deus, ele é muito justo, ele nos corrige. Eu acho isso muito louco, porque nós não gostamos de ser corrigidos. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas Deus disciplina, e a Bíblia fala isso, Hebreus 12, né? Hebreus 12, desculpa. Deus disciplina a quem ele ama, né? Então, ele vai dar uns toques, vai falar assim, meu, você tá errado, ele vai te confrontar. Vai Ele vai dizer falar. que Deus, assim como um pai educa seu filho, Deus também Sim, isso. vai guiar Aham. as nossas veredas, né? Nossa, que cuidado, né? Que Exato. cuidado, tipo assim, você imagina uma pessoa grandiosa. Imagina uma pessoa grandiosa aí na sua mente. Aquela pessoa, só que multiplicada por milhões de vezes, tá cuidando, sendo que ela tem um monte de coisa pra fazer, vamos dizer assim. Eu imagino Deus com um monte de coisa pra fazer, saca? Imagino com uma pessoa assim que tá fazendo um monte de coisas, mas que ao mesmo tempo para tudo E e cuida de você ali pequenininho. E eu até gosto daquela fala do Cortella, que ele fala, quem é você? Quando uma pessoa fala assim, você sabe quem eu sou? aham. Aí ele começa assim, mano, tem milhões de galáxias, milhões de coisas, milhões de coisas. Aí você vai ficando pequenininho, e Deus se importa com você. Exato, aham. E acho que até uma outra característica, assim, ele nos conhece individualmente, né? Sim. Isso é Intimamente. intimamente mesmo. Então, acho que essa questão do amor e esse Deus justo, ele nos corrige, né? Então, acho que tudo se centraliza no amor, porque o amor de Deus, ele se manifesta de diversas maneiras. Ele se manifesta nessa justiça, nessa alegria, nesse carregar no colo, muitas vezes, como a gente falou aqui de Deuteronômio, nessa correção. Então, eu vejo, isso é muito... Deus é pai, e ele é um paizão. Deus é pai, né, padrasto? Você já falou que não gosta dessa fala. E eu acho bacana que quando é citado a parábola do filho pródigo, né? Tem uma explicação ali pro anel e tal, né? E é interessante que naquela época, quem não usava sandália eram os escravos, né? Ou seja, quando o pai da sandália está falando que em mim você tem uma vida livre, Isso, liberta, né? é Quando isso. dá o anel, é identidade. E aí eu não me recordo da roupa, né? Mas tudo ali tem um É significado. tipo das vestes novas mesmo. Ele tipo, meio que te Ser purifica. renovado, no caso, né? Te limpa mesmo de tudo aquilo E que isso te é machucou top, né? e tal. E hoje em dia tem músicas e tal, né? Que meio que todo mundo é filho de Deus, né? Eu acho que tem uma perspectiva de que Deus, igual você disse aqui em uma das pregações, que antigamente Deus era meio que... Que bravo. bravão. Agora hoje em dia também Deus é Agora também paz e Deus é amor, liberal, é. eu posso fazer o que eu quiser. E a Bíblia nos diz ao contrário, né? Isso. E eu acho bacana que quando alguém responde aqui e tal, e é tocado pelo Espírito Santo, isso já é logo explicado desde o É início. isso. aham. De como nós nos tornamos filhos, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, de como a gente se torna filho, né? Aham. E aí Se a gente Deus, ele se é torna realmente pai. filho, todo mundo é filho de Deus? Não, biblicamente a gente chega a essa compreensão que nem todos são filhos de Deus, né? Bacana. Nós somos criaturas, nascemos criaturas de Deus. O pecado tem essa separação, né, entre nós Sim. e Deus. Jesus vem para resolver o problema do pecado, e é justamente através de Jesus que existe e acontece essa filiação, né? Então, João, se não me engano, 1,12, alguma coisa assim, vai falar que todos aqueles que receberam que recebem a Jesus, esses têm o direito de se tornarem, de serem chamados filhos de Deus. Sim. Então e por isso que eu falo, é fundamental viver uma experiência com Deus. Fundamental. Porque sem essa experiência, você vai saber sobre Deus, você vai saber que Ele é Pai, mas você sentir que Ele é seu Pai é muito diferente, é outra pegada. Entendeu? Então, Não é o Deus que você escutou, mas você vivenciou, você né? vivenciou. E aí, a gente vai ter nossas perguntas no final, né? Aham. Mas pra finalizar todo esse tema de paternidade, eu gostaria de, se você puder, responder a pergunta que a gente começou nosso podcast, né? Pelo primeiro episódio, que quem é você? Aham. Quem é o Léo? E também, por favor, dar um recado para essas pessoas que estão passando por isso, que estão sofrendo com essa questão de paternidade e poderem, sei lá, enxergar uma luz no fim do túnel. Aham. Eu sei que a gente falou muito sobre isso, mas sabe uma coisa mais direta, um Aham. conselho mais direto. Aham. E aí, se você quiser, você pode falar até em direção àquela câmera ali, a sua câmerazinha, Aham. e falar realmente olhando para aquela pessoa, sabe? Tá bom. Aham. Acho que eu vou responder a primeira pergunta falando para vocês e eu vou definir a primeira pergunta com aquilo que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Quem é o Léo? O Léo é um filho de Deus.
O Léo é um filho. Então, acho que por muitas vezes eu defini o Léo por aquilo que o Léo fazia e tal. E hoje, se eu for colocar, por exemplo, aqui na igreja mesmo, eu faço muitas coisas. Eu sou estudante de teologia, né, faço teologia na faculdade e tal. Sou líder de adolescentes e jovens aqui na igreja e tal, um monte de coisa. Mas eu sou um filho. Eu sou um filho que entendeu que tem um pai. Então, eu definiria esse é o Léo. Então, e para você, que assim como eu passou, né, eu passei, mas talvez você esteja enfrentando esse desafio de não entender a sua identidade. Um conselho que eu te dou é: não busque preencher o vazio do seu coração com coisas que não serão o suficiente. O pastor Ivener fala uma frase que me chama muita atenção. Ele fala que nós temos um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. E entender isso nas nossas vidas é fundamental. Então, que você sempre se lembre, você tem um pai. Você tem um pai que te ama, que te carrega no colo quando é necessário. Você tem um pai que não desiste de você. Léo, mas eu pequei, eu cometi as maiores atrocidades. Volta. E você não vai ser um escravo, assim como o filho pródigo, né? Ele vai colocar uma sandália nos seus pés, ele vai te dar um anel, ele vai colocar uma roupa nova sobre você e vai fazer uma linda festa, porque ele ama você. Então, a partir de hoje, tome uma decisão, porque é uma decisão mesmo, de abrir mão de tudo aquilo que te afasta desse pai, né? De relacionamentos, de dependências emocionais, de drogas, pornografia e tantas outras coisas, para viver a verdadeira identidade que você tem em Jesus. Então é isso. Você é amado. Você é filho e filha. Caraca, aí acho que não tem uma forma... Você tem alguma coisa aí? Depois desse recado? Totalmente importante, né? Eu acho que papo edificante demais. Já disse no início, né? Tão atual. O Léo citando os dados, né? A gente às vezes tem uma perspectiva de que são só algumas pessoas, mas não, é algo que há na nossa sociedade, né? Principalmente... E o que eu acho interessante hoje, o que eu mais encontro, assim, sei lá, acho que é Deus mesmo, né? Eu encontro muitas pessoas que sofrem dessa mesma questão, assim. E, nossa, caraca, eu até fiquei impactado. Eu ia falar outra coisa, mas na pergunta aqui que mandaram, que a gente já separou aqui as perguntas, e a Lori Bramucci, tá aqui o Instagram dela, ela falou, cara, uma situação que a gente não colocou na pauta, mas é muito importante. A experiência que as pessoas têm com seus pais podem levar uma visão distorcida da paternidade de Deus? Totalmente. Totalmente. E isso é uma distinção que a gente precisa entender. Durante muito tempo, e teve pessoas que falou isso pra mim. Falou bem assim: Léo, o seu pai te abandonar era propósito de Deus. E eu falei assim: não consigo acreditar nisso. O meu pai me abandonar foi uma decisão dele. Não era propósito. Não consigo crer dessa maneira. Porque Deus é um Deus de família. Sim. Então, como que Deus cria uma família e eu não penso dessa maneira. Então, foi uma decisão do meu pai, né? Então, se o seu pai, enfim, tem uma relação ruim com você, entenda que é uma questão particular dele, né? Não é propósito de Deus. Porém, tem um texto, Romanos 8:28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por exemplo, hoje falar com vocês sobre isso aqui é libertador, é tranquilo, não tem um problema, não tem mágoa no meu coração. Por quê? Porque Deus pegou todo esse mal que me aconteceu e hoje ele transformou em bem. Sim. Então, existem muitas pessoas assim que sofrem e que comparam o pai terreno com o pai celestial. Mas o pai celestial é outra pegada. Ele não erra, não falha. Então, é importante a gente fazer essa distinção. E eu acho que isso cai muito até na perspectiva de ver as coisas erradas, né? Do propósito e da permissão. Sim, Porque eu levantar o braço aqui, tudo está na permissão de Deus. Ele permite tudo. Mas isso não significa que é da vontade dele e do propósito dele, né? Acho que até uma visão errada. Ele acaba conduzindo as coisas. Tipo assim, você fez uma coisa errada, ele vai lá e dá a questão de José jeito no Egito, por exemplo. Será que Deus queria que os irmãos vendessem e tal? Eu acho que não. Eu não penso dessa maneira, mas eu penso que aquela situação toda
Deus Contribuiu, cuidou de José e, meu... Ele poderia. Tem tantas formas de ter levado José pro Egito. Exato. Mas Aham. todas as coisas cooperam para o bem bem daquelas que amam E a o Deus. José fala isso Eu acho no que final, esse, né? esse é o exemplo. O José é o Verdade. principal. José fala assim, ó, vocês fizeram mal, vocês implantaram mal contra mim, mas Deus tornou tudo em bem, entendeu? Então Sim. E tem mais outra da Lori mesmo, dizendo o seguinte, nessa perspectiva e toda da paternidade, isso pode ser um dos motivos das pessoas terem dificuldade de confiar no seu cuidado, às vezes. No cuidado de Deus? De Deus, Aham. exatamente. Sim. As perguntas são bem parecidas, né? Sim. Mas reflete É que é da totalmente. mesma pessoa, então ela só tá complementando, Aham. entendeu? Mas reflete. É muito difícil você ouvir ou enxergar Deus como pai quando você não tem um pai. Ou quando o seu pai terreno, essa palavra sua é muito difícil, porque te remete a pai. Deus é pai, não, mas poxa, meu pai, calma aí. Será que ele é um pai como esse pai? Mas não. Totalmente É diferente. diferente. Sim. Entendeu? E aí o Matheus Avori, nosso maravilhoso poeta. Meu padrinho de casamento. Aí, ó. Ele perguntou assim: como devemos temer o pai? Porque ele é um pai Isso, aham. poderoso, ele é um Aham, pai que aham. tem autoridade, né? Isso. Eu acho que o maior segredo do temer o pai é a obediência ao pai. Sim. Hoje, e tem muito disso, né? Sim. Pai é amigo, tal, não sei o quê. Tem uma diferença. O pai pode ser amigo. Eu acredito que pode, deve ser. Deus quer ser nosso amigo também. Mas, a pessoa que é só amigo, às vezes você discorda, você não concorda, você vai para uma outra rota. Exatamente. Mas o pai... É essa questão do discipulado, né? você É tem uma que- pessoa acima. E assim, é uma obediência. O temer não é ter medo, né? Não. Mas é entender o seguinte, poxa, ele é poderoso, ele é onisciente, ele sabe de tudo que pode rolar, acontecer, e ele tem o melhor pra mim. Então, mesmo que eu não entenda o porquê que ele tá fazendo ou falando tal coisa, eu vou obedecê-lo. Eu vou dar ouvidos à voz desse pai. E aí Então- vem o versículo de Provérbios, né? O temor do Senhor É o é o princípio. princípio da sabedoria, né? Então, é esse temor. Faltou isso para o filho pródigo. E faltou Verdade. isso para o filho que tava na casa também, porque tem 2 filhos na história, entendeu? Então Verdade. Parece que o que fica na casa tá certo, Tá mas no certo. fim... Ele também tem uma questão sobre paternidade. Ele não reconhece que É. que o reino é dele. Aham. E eu acho que a gente ora é o filho pródigo, ora é o filho da casa, Não, tem entendeu? os dois. E a mensagem da parábola do filho pródigo é sobre os dois. Não é sobre só o que saiu de casa. Verdade. Acho que é um tema legal aí. Um dia a gente te dá uma conversada sobre o outro filho, aham. sobre o entendimento de sermos filhos. A gente falou sobre. Aí, ó. Tá aí, ó, um próximo Porque, ó, para um tema. A questão é, um saiu de casa e o outro tava dentro de casa. Mas os dois não sabiam quem era o pai verdadeiramente. A entendeu? gente pode fazer um tema bem legal sobre filhos, né? Sobre a identidade de um filho Isso. de Deus. Tem uma última aqui, do Glauco, grande Glauco, mandou o seguinte: qual a importância da paternidade na vida do cristão? Eu acho que já foi meio que respondido durante o episódio inteiro. Esse daqui é o tema do episódio. Aham. Mas eu queria agradecer a presença, a disponibilidade. Opa, acho que foi o mais longo, hein? Então, Não Ah, sei. mas Eu acho que sei, não. mas Vamos foi ver quantas horas deu aí. meu Deus do céu. 1h52? Eu acho que é o maior. É o maior. Que isso, hein, meu? É o maior. Culpa do Leandro. Desculpa, gente. E eu acho que tinha muito ao decorrer, mas eu acho que finaliza aqui. Aham. E a gente pode abrir um outro sim Claro. sobre filhos de Deus. E a gente pode trazer. Vamos trazer você também pra falar de filhos. Podemos ver uma Eu acho Parceria. que foi sensacional. A duração ela foi boa porque o conteúdo ele foi muito profundo, né? Aham. Então, a nossa oração antes de iniciar o episódio é para que toque, né, a vida de alguém e que você de fato receba essa mensagem isso. aqui ministrada, porque esse é o objetivo, né? A gente não tá aqui por mim, pelo Davi ou até mesmo pelo Léo, Aham. mas tudo que sai da nossa boca é apontando para alguém, como o próprio Léo aqui deu o seu testemunho extraordinário, que foi Jesus, né? É isso. Muito E- obrigado, viu, Léo? E aí deixar uma questão. Quando a Bíblia fala sobre o cisco no olho do teu irmão e a trave no teu olho, é questão de perspectiva. Então compartilhe aquilo que você tá passando, tá sofrendo, para uma pessoa, exatamente como o Léo falou, uma pessoa superior, uma pessoa que vai ter autoridade sobre a sua vida,
porque muitas vezes essa pessoa vai conseguir te ajudar a sair desse processo, a sair desse impacto que às vezes um pai te causou, que uma mãe te causou, ou que algum pecado que tá te prendendo naquilo que Jesus não quer pra você, cara. Você é filho de Deus. Esse entendimento de filho de Deus tem que ser presente nas nossas vidas, a gente entender qual que é o nosso papel, tá bom? Eu só queria falar uma última coisa que eu acho relevante, né? Hoje eu encontro muitas famílias assim, meio que divididas, em guerra, sabe? Principalmente pais e filhos. E aí eu só lembrei isso agora e queria só deixar um conselho, né? Antes de eu me casar, eu fui conversar com o pastor Ivener, e o pastor Ivener me deu um conselho que eu nunca vou esquecer. Ele falou bem assim: Léo, nos momentos que você e a Emily se desentenderem, lembre que você e ela faz parte do mesmo time. Vocês fazem gol para o mesmo lado. Então eu só queria dar um recado aqui para os pais. Talvez o seu filho tá te dando dor de cabeça, tá te dando um pouquinho de trabalho, ou talvez não tá dando ouvidos à sua voz e tal, e você não tá sabendo como lidar e tá em conflito com os seus filhos. Então eu quero te encorajar e dizer essa mesma coisa que um dia eu recebi como conselho. Você faz parte do mesmo time que o seu filho. Não entre em conflito. E filho, isso também serve para você. Dá ouvidos aos pais, enfim, tantas outras coisas para resolver essas questões de conflitos nos relacionamentos. Ame o seu pai, faça do seu pai o seu melhor amigo, da sua mãe também. E pais, amem os seus filhos também. Que vocês possam ter a graça e que o Senhor derrame essa graça sobre a vida de vocês, de serem uma família unida e não dividida, em conflito, e que todos os problemas sejam resolvidos, tá bom? Então, gente, vamos finalizar mesmo agora, finalizando mesmo. Eu queria agradecer novamente, agradecer ao meu querido Leandro, que é o segundo episódio dele e a primeira vez que eu tô tendo a graça e o favor de Deus de estar apresentando com esse maravilhoso e lindo. É isso aí, impactando uma geração. E agradecer a todos os presentes, a toda a nossa equipe, todo mundo que participou, fez esse roteiro, ao Léo que disponibilizou e mandou alguns versículos e a gente conseguiu conversar sobre este tema. E queria dizer que as nossas redes sociais estão aqui embaixo, o nosso Instagram, o nosso YouTube, Spotify, as redes sociais do Léo. E também que se você estiver passando por alguma coisa, precisar de alguém para falar, use mesmo esses canais de comunicação para estar falando com a gente, pode mandar mensagem pra gente, a gente vai estar te direcionando a alguém. O Léo também pode falar muito sobre isso, pode procurar ele, que ele tá bem sintonizado para servir nessas questões de aconselhamento e discernimento do Espírito. Queria agradecer a todos, muito obrigado, valeu!